Olá pessoal, meu nome é Alisson Fusca, eu sou um membro do laboratório IHC do Departamento de Informática da UFPR. Eu estou aqui para mostrar para vocês como conduzir a análise sociotécnica da desinformação digital utilizando a DSMIS. A DSMIS é uma abordagem proposta como resultado do meu doutorado e ela foi pensada para auxiliar no diagnóstico de casos de desinformação para entender a natureza sociotécnica complexa do fenômeno. Então, o fenômeno da desinformação digital pode ser observado na interação entre pessoas através de tecnologias de informação e comunicação. Isso acarreta numa natureza sociotécnica complexa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente vai ter pessoas, que são as partes interessadas, que participam da comunicação, e que trazem aspectos humanos e sociais para o fenômeno, como, por exemplo, diferenças culturais entre as pessoas de diferentes regiões que levam a um determinado desentendimento de uma gíria, por exemplo. E além desse tipo de fatores, nós temos também aspectos técnicos e tecnológicos das plataformas digitais que as pessoas estão utilizando para se comunicar. Essas plataformas têm características que podem facilitar ou limitar a comunicação da desinformação. Por exemplo, limitações dos planos de acesso à internet de serviços de telefonia móvel, que restringem o acesso à informação, permitindo que determinado tipo de usuário utilize somente alguns tipos de plataformas de comunicação digital, como WhatsApp, Instagram, e que bloqueiam o acesso a outras fontes de informação para verificação do que eles recebem por esses serviços. Então, nesse sentido, a gente tem uma natureza que é complexa, que vai exigir do analista de um caso de desinformação, que está buscando desenvolver soluções computacionais para problemas do fenômeno, é um entendimento abrangente dos aspectos sociotécnicos que constituem esse caso no caso. O que não é uma tarefa trivial. A gente tem, então, uma multidisciplinaridade de fatores e aspectos que vão estar, até transdisciplinaridade, vão estar interagindo no mesmo contexto. Então, a gente precisa de uma estrutura que guie, que auxilie a identificar aspectos relevantes para trabalhar com soluções. Então, é nesse sentido que nasce a ideia da DSMIS, a abordagem para análise sociotécnica de desinformação, visando auxiliar no diagnóstico de casos de desinformação para apoiar o analista a compreender a natureza sociotécnica do fenômeno de modo abrangente. A DSMIS ela oferece uma estrutura para análise e artefatos que auxiliam primeiramente na contextualização e caracterização do caso e posteriormente apoiam no entendimento de problemas. Então a DSMIS ela pode auxiliar a identificar tipos de desinformação, acidental ou deliberada, identificar partes interessadas em um caso de desinformação, entender como as partes interessadas afetam e são afetadas nesse caso, caracterizar o ciclo de vida da desinformação digital relacionado ao caso e identificar problemas em um caso de desinformação. Então vamos passar para a aplicação da DSMIS. Então a DSMIS ela foi desenvolvida para ser aplicada em 3 etapas. Ela foi planejada com uma abordagem para apoiar os 2 primeiros estágios do Design Thinking, estendendo a capacidade do analista na fase de imersão, que seria a fase de entendimento, contextualização, familiarização com o problema, e planejamento de soluções. Na primeira etapa da DSMIS, o analista vai se familiarizar com o contexto do caso. Nessa etapa, o objetivo vai ser identificar os elementos básicos para realizar a análise. E para isso, a gente vai tentar entender o caso pela ótica do ciclo de vida da desinformação. Após esta etapa, onde obtivemos o entendimento inicial do caso, partimos para a análise sociotécnica, onde vamos caracterizar os estágios do ciclo de vida da desinformação. E na terceira etapa, faremos a leitura e análise da caracterização do ciclo de vida para identificar alguns problemas que sejam relevantes de serem tratados. Para conduzir a análise, a gente vai utilizar um caso real. Então, vai ser exemplificado essa utilização. O tutorial ele vai seguir um passo a passo. E a gente vai utilizar esse caso para demonstrar como conduzir a análise sociotécnica em relação à aplicação da DSMIS. Então, essa figura ela mostra uma informação que eu recebi em um dos grupos do WhatsApp que eu faço parte. E essa desinformação estava no formato de imagem, que foi recebida no dia 16 de 1 de 2023, e eu recebi ela em um grupo de amigos meus. E nós vamos conduzir a análise dessa desinformação para a gente apresentar a abordagem da DSMIS. Então, seguindo as etapas que a DSMIS é proposta, a gente tem então a primeira etapa, a etapa de familiarização. A gente vai iniciar por essa etapa. E o primeiro passo nessa etapa é identificar os elementos do caso que serão usados na análise. Esses elementos que serão buscados, a gente vai fazer uma exploração do contexto do caso. Eu vou mostrar para vocês uma técnica para explorar o caso. Fazendo pesquisa na internet mesmo sobre esse caso para buscar informações e identificar os elementos do objeto desinformativo, os canais de comunicação e as partes interessadas.
O objeto desinformativo, então, é o objeto em formato digital. A gente chama na DSMIS esse objeto digital que pode conter desinformação de objeto desinformativo. Existem vários tipos de objeto e a DSMIS traz uma classificação desses tipos para auxiliar na identificação. A gente vai dar uma analisada nisso depois, mais a fundo. Mas essa classificação ela apresenta algumas características específicas de cada tipo e que são características relevantes na hora da gente analisar o caso, porque elas vão determinar o tom ou a perspectiva de algumas interações que podem acontecer com o objeto. Além disso, a gente vai identificar os canais de comunicação. Então, o que a gente está buscando em relação a isso é por quais meios a desinformação foi difundida. O que a gente quer saber é identificar onde a desinformação surgiu, por onde ela foi difundida, onde ela foi consumida. E é através da pesquisa, dessa pesquisa na internet, que a gente vai tentar identificar mais informações para identificar esses canais. Cada canal vai trazer uma complexidade maior para a análise, mas também vai nos trazer uma visão geral desse caso, onde a gente consegue fazer uma análise mais complexa. E o terceiro elemento são as partes interessadas. Então, são os participantes do caso, aqueles que interagem com o objeto desinformativo de algum modo. Pode ser as pessoas que criam, as pessoas que consomem, os controladores do canal de difusão por onde está sendo propagado, legisladores. Então, a gente tem uma diversidade de partes interessadas nesse contexto social por onde ela vai ser difundida, que a gente vai identificar para a gente poder fazer a nossa análise sociotécnica. Então, pessoal, antes da gente sair explorando o contexto e construir esse entendimento baseado nesses elementos que a gente vai identificar, a gente precisa entender o caso pela ótica do ciclo de vida da desinformação. E o ciclo ele foi uma ideia criada dentro da DSMIS para auxiliar a gente a entender a estrutura do caso. Ele vai guiar a exploração do caso e a nossa análise para que a gente consiga construir esse entendimento mais abrangente. O ciclo é dividido em 4 estágios, que é criação, difusão, consumo e reiteração. E cada um desses estágios vai focar na perspectiva de identificar esses elementos que são específicos dentro desses estágios, pois cada estágio vai estar trazendo para a gente uma forma que os partes interessados podem estar interagindo com o contexto desse caso. O ciclo ele auxilia a gente a entender que uma desinformação ela é criada, depois ela é difundida, depois ela é consumida, e ainda assim ela pode ter umas transformações, uma reiteração, um reaparecimento. Na criação a gente vai estar interessado em partes interessadas que têm a perspectiva de estar criando esse objeto, então os seus interesses são específicos, eles vão estar utilizando canais de comunicação específicos, eles vão trabalhar com o objeto de uma maneira específica. Então essa é a perspectiva que a gente tem quando trabalha dentro do ciclo. Na difusão a gente vai estar interessado um pouco mais nos canais de comunicação, que são as partes interessadas que controlam esses canais. Então a difusão a gente vai focar mais nesse aspecto do ciclo de vida. No consumo a gente vai focar na audiência que interage com esse objeto, que também vai ter uma perspectiva em relação a esse objeto. E esses estágios, eles auxiliam a gente a entender como o caso se desenrola, essa linha do tempo do caso. Tem uma outra característica importante do fenômeno da desinformação digital, que é na parte da difusão e do consumo, que é quando as pessoas ou as partes interessadas interagem com esse objeto, elas também transformam esse objeto, elas se apropriam do objeto e incluem, ou alteram ou transformam esse objeto de diferentes maneiras. Por exemplo, a gente pode ter na parte do consumo ou da difusão partes interessadas que, dentro desse caso, estão trabalhando com a desinformação de uma maneira, de um objeto totalmente diferente. Ao invés de ser um objeto do tipo imagem, que é o que a gente começou a análise, ou vai começar a análise, elas podem estar trabalhando com esse objeto de uma maneira de um vídeo, falando sobre isso num vídeo, postando, por exemplo, no Instagram, um vídeo delas falando sobre essa desinformação. Então, essa parte da reiteração, ela nos ensina ou nos auxilia a entender como que esse objeto foi transformado, como que a desinformação está sendo propagada em diferentes formas, em diferentes formatos, por diferentes meios, que seria o estágio de reiteração. Além disso, a gente vai ter, dentro de cada um desses estágios, a gente vai ter estratégias de mitigação que podem estar sendo empregadas ou podem existir para tentar inibir ou coibir ou mitigar, né, ou controlar ou censurar, enfim, N possibilidades, que vão estar dentro de cada um desses estágios para tentar diminuir os impactos que a desinformação digital tem, tanto na nossa sociedade quanto nos meios de comunicação. E essa é a ideia. O ciclo auxilia a gente, ele guia a nossa investigação, ele guia a nossa análise, o nosso diagnóstico. Então, pessoal, a partir dessa introdução, agora a gente já tem um entendimento básico de como a DSMIS pode auxiliar a gente a conduzir essa análise sociotécnica.
Primeira coisa que a gente vai fazer então agora, para começar o tutorial propriamente dito, é fazer a exploração do contexto, considerando o caso que a gente está analisando. Para isso a gente vai continuar usando o ciclo de vida, que vai estruturar a nossa análise e exploração do contexto. A gente vai começar a entender e caracterizar os estágios de uma maneira superficial ainda, mas a gente vai entender a criação e através da criação como a gente vai conectar ela com a difusão e a difusão para o consumo e iteração. Então a gente vai trazer todos esses elementos a partir da exploração do contexto que a gente vai fazer agora. E eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer isso aí. E para começar, pessoal, a gente vai usar o formulário de registro de caso, que ajuda a focar no que é importante na análise e que também serve para a gente manter um banco de dados com as informações que a gente está coletando. Esse formulário ele vai trazer para a gente esses campos, que é o título do caso, que serve para a gente identificar o caso e agrupar os elementos de análise que pertencem ao escopo desse título, né? A temática, que serve para a gente contextualizar a análise e fazer ligação com o contexto social do caso também. A data em que esse objeto foi identificado, foi detectado, que foi no dia 16, como eu falei para vocês. A data é importante para a gente fazer uma análise situada e considerar o contexto naquela época, né, naquele momento. E aí vem o tipo do objeto. Então, para esses 4 primeiros pontos, na técnica de exploração que a SMIS sugere, essa técnica, só para fazer um adendo, essa técnica de exploração e esses formulários, eles são baseados na análise de enquadramento, que é uma técnica da sociologia de interação que analisa como uma mensagem está enquadrada, né? Quais palavras, frases e outros elementos foram preferidos em detrimento de outros elementos que não foram considerados ou que não foram ignorados. Então, enquadrar nesse sentido seria isso, o viés que a mensagem apresenta. Então, quando a gente faz análise de enquadramento, a gente vai utilizar essas pequenas técnicas para a gente fazer essa coleta de informações. Quando a gente vai fazer o primeiro passo, que é preencher esses 4 campos que eu passei para vocês ali no formulário, a gente vai olhar para o conteúdo do objeto e vai tentar pegar ou capturar uma frase que traga, ou palavras, né, que tragam o contexto do que essa mensagem quer passar. Nesse caso aqui eu selecionei auxílio reclusão, porque é uma característica marcante desse texto, que é basicamente o que ele está falando. Então, nesse sentido, então, a gente vai preenchendo, eu coloquei aqui o falso aumento auxílio reclusão, a data desse caso é dia 16/1, que foi quando eu recebi, a temática é economia, como eu falei, a temática ela vai conectar com o contexto social e vai evocar determinadas sensações para determinadas partes interessadas também. E aí a gente vem para o tipo de objeto. Mais uma vez, a gente vai analisar agora para determinar qual é o tipo de objeto. A gente vai utilizar a classificação que a SMIS propõe para isso. E além disso, a gente vai dar uma analisada agora em algumas características que esse objeto está se referenciando. Basicamente, ele parece ser um tipo de objeto parecido com uma fake news. Tem uma diagramação no estilo de notícia, traz umas frases de efeito, tem até aqui uma suposta fonte, que é um portal, né, de notícias, agora notícias. Então, o que a gente vai fazer antes de determinar se isso aqui é uma fake news ou algum outro tipo de desinformação, é acessar esse Agora Notícias aqui e jogar o auxílio reclusão lá. Eu joguei no Google aqui, o Agora Notícias, com o mesmo título, o reajuste do auxílio reclusão, e apareceu no primeiro link aqui o site que está sendo, é o mesmo logo, né, o mesmo site, só que aqui a gente pode dar uma analisada agora nesse site para ver se isso aqui é uma fake news e foi referenciado só desse local, ou se aquilo ali é um objeto que está tentando criar uma falsa relação. Nesse caso aqui, a gente tem no objeto, voltando para o objeto, a gente tem a mesma frase, o governo Lula publica a mesma frase, né, a passar a ser 1754, apesar de que após a vírgula tem mais informações. E no site a gente tem aqui um valor diferente. Né? Então, me parece, a primeiro momento, uma primeira análise, que esse objeto não é uma fake news, e sim uma farsa. Ele está referenciando um site de notícias. Entretanto, ele está deturpando o que o site está trazendo. O site está trazendo aqui que o auxílio reclusão passará a ser de 1.302. Então, por hora, o que eu vou fazer aqui, nesse sentido, é marcar essa informação, né? Então, no Agora Notícias, a gente acessou lá e percebeu que o valor aqui está errado. E essa frase também não condiz com o título que está lá. Além disso, as imagens são diferentes. Né? Aqui aparece 2 imagens, uma do ator armado, não sei.
e no site tem só uma certa grade. Então o tipo do objeto vou colocar como farsa, porque diferente de uma fake news, uma farsa ela não tem um conteúdo mais extenso que traz essa ideia de uma notícia que está sendo falsificada. O que ele está trazendo é só uma chamada, é só uma tentativa de deturpar uma origem de informação. Os próximos campos são os canais de comunicação, que são os meios por onde a desinformação se difundiu. Uma breve descrição do caso também será criada para a gente entender o propósito da desinformação e as fontes da informação. E aí a gente analisa e grava essas fontes no próprio formulário. Então, no primeiro momento, a gente focou no estágio de criação, observando o objeto desinformativo e a suposta fonte para identificar os dados que a gente preencheu nos campos acima. Então, agora, para a gente olhar para os canais de comunicação, a gente vai voltar a observar o conteúdo do objeto para identificar outras possíveis referências, outras fontes, e vamos atrás dessas fontes para ver o conteúdo que elas estão apresentando e buscar também lá por referências. No estilo snowballing, mais ou menos. Além disso, a gente vai buscar por partes do conteúdo do objeto no Google, como frases e imagens, para compreender o comportamento da difusão e identificar outros possíveis meios que ele foi difundido. Então vamos, primeiramente, para o objeto. Vamos voltar para o objeto aqui. E no objeto a gente vai ter agora notícias, que a gente já tinha identificado. O Conservadores do Brasil, tem uma assinatura bem no meio dessa imagem, dessa desinformação. Então, Conservadores do Brasil, que é um canal do Instagram, e o próprio WhatsApp, que foi onde eu recebi essa desinformação. Então, ainda nessa ideia do estágio de criação, a gente consegue identificar no próprio objeto 3 possíveis fontes, ou 3 possíveis meios e canais de desinformação, por onde ela se difundiu. Então, a gente volta para o formulário, com essas informações iniciais, e preenchemos WhatsApp, portais de informação e Instagram. E agora a gente vai explorar um pouco mais a fundo. Eu digo para vocês, a gente volta aqui para o site que é a possível fonte 1, então o site agora Notícias do Brasil. Vemos aqui que vamos dar uma olhada no conteúdo, então no conteúdo a gente começa a observar que nós temos uma portaria que publicou essa informação, dia 11, na quarta-feira de janeiro. Então essa portaria aqui é um canal oficial do governo, no Diário Oficial da União, que pode caracterizar ele também como uma das fontes de informação. Então é um canal que foi difundido. Pode não ser essa desinformação, mas pode ser relacionado. Então é bom a gente anotar ele também. O que mais que a gente tem aqui? A gente tem, enquanto isso, o salário mínimo não terá aumento. Olha só. Então, se a gente volta no objeto, a gente tem aqui maior que o salário mínimo que não teve aumento. Então, de certa forma, esse site está trazendo uma desinformação aqui também, né? Enquanto o salário mínimo não teve aumento, é a mesma coisa que está escrita aqui no objeto desinformativo. E além disso, esse site ele traz uma referência aqui embaixo, dizendo que esse site antenapolitica.com.br é o site que está fazendo essa desinformação, está trazendo essa informação. Acessando esse site aqui, na verdade eu joguei aqui no Google, né, aqui na política, reajuste e reclusão, e apareceu nesse link. Então nós temos aqui, governo Lula publica aumento, mesma notícia, mesma chamada, mesma imagem do site, agora notícias aqui, né, até a assinatura notícias aqui embaixo. E o texto parece ser o mesmo, tem as mesmas, parece um Ctrl+C, Ctrl+V, salário mínimo, mesma coisa. Não, aqui, esse daqui ele não traz. Agora a notícia aqui traz, quanto isso, o salário mínimo não terá aumento. Mas o Antena não. O Antena, o salário mínimo está atualmente 302, valor proposto. É isso mesmo. Então esse ele atualiza. E ele não traz mais nenhum apontamento. Então eles têm algumas discrepâncias nesse conteúdo, mas são coisas de frases. Assim. Voltando aqui para o Google, a gente vai descendo e acha aqui uma chamada no YouTube, no programa, aqui no Jovem Pan News, Governo Auxílio e Reclusão. Então vamos abrir aqui no YouTube para ver. É um vídeo, provavelmente vocês não conseguem ouvir, mas ele está aqui, dizendo que vai aumentar R$500, e a chamada diz que o reajuste acontece. O vídeo ainda está aqui, então o YouTube é mais uma fonte de informação, é mais um canal para a gente ver.
Então a gente pode colocar também já o YouTube nessa dos canais de comunicação que podem estar sendo acessados. Outra coisa que eu coloquei lá, além desses snowballing, que já fazendo, jogar no Google essas palavras-chave, a gente pode fazer jogar a string inteira, já que o pessoal está usando a mesma string, né, para vários sites. Vamos jogar essa string e ver o que vem. Nessa string da chamadinha da desinformação, a gente começa a achar vários sites aqui. Por exemplo, o governo Lula, o site do Destaque Bahia. Esse traz a desinformação inteira mesmo, mesma chamada, mesma string, não mudou nada. Ele traz praticamente o mesmo texto agora notícias. Então, mais um canal de comunicação aqui, e esse aqui não está atualizado, pelo jeito, né? Então, me parece que os outros atualizaram a informação, esses aqui não, alguns ficaram para trás. Então, essa difusão a gente começa a entender já nesse estágio que houveram algumas alterações na mesma página, que antes era uma desinformação, e passou a não ser. Por exemplo, provavelmente, que deve ter acontecido aqui, de 1302, como o pessoal que criou estava falando que veio do Agora Notícias e que essa string aparece em outros sites, então provavelmente isso aqui foi alterado durante a difusão. Então a gente tem aqui agora na NBC do Agora Bahia. O que mais que a gente tem? A gente tem algumas notícias sobre deputados que impulsionaram essa mentira, então provavelmente eles falaram a mesma coisa, vamos acessar os fatos aqui para ver. Temos aqui o Twitter também, Michael Sullivan, e o Top News, um outro site de notícia. Olha só, aqui a gente tem alguns deputados no Twitter mesmo e no Instagram. Então, são os mesmos que a gente já tinha identificado. O aos fatos aqui trouxe para a gente mais informações. Isso aqui vai ser útil para a nossa análise depois. Vou deixar aqui aberto. E aqui a gente tem também no Twitter o canal do Michael Sullivan. Provavelmente todas as pessoas aqui, retweetando ele. Temos aqui o Dr. Brumir Sindo, falando aqui do Top News, governo Lula no Top News. Vamos clicar no Top News aqui, vamos ver que ele abre. Abriu vazio, mesma coisa do de antes ali, para a gente ter essa ideia. Mais um aqui, o João também falando, referenciando aqui o João Paulo, referenciando o Top News. Então a gente tem essas fontes de informação. A gente pode fazer também aqui, que é jogar a imagem inteira no auxílio de reclusão, vou procurar no Google Imagens, para a gente ver se a gente acha. E a gente vai achar aqui várias informações, várias outras desinformações no mesmo estilo de imagens aqui, que trazem essa perspectiva. Então é isso aí, pessoal. A gente volta agora aqui para o formulário e a gente vai adicionar essas novas fontes de informação. Então, eu deixei esses sites, o Instagram, o Grupo Conservadores lá, YouTube, Twitter e os blogs, que foram os meios de comunicação que a gente viu ali nessa busca, onde essa desinformação estava passando. O próximo passo, então, vai ser criar uma descrição para esse caso. Pensando nessa pequena exploração que a gente fez do contexto e as coisas que a gente percebeu, eu trouxe essa narrativa, essa pequena descrição que vai trazer para nós a facilidade de trazer mais elementos que estão em diferentes estágios do ciclo de vida. Então, coloquei como uma narrativa em torno do momento hipotético do auxílio de reclusão, comparando com o salário mínimo que não recebeu ajustes. E as fontes de informação, que são as fontes que a gente identificou ali nessa exploração inicial. Então, pessoal, agora a gente vai passar para o último elemento da primeira etapa de familiarização. Então, a gente vai agora identificar as partes interessadas. E para fazer isso, a gente vai observar tanto o objeto desinformativo, quanto as fontes de informação que a gente estava pesquisando. Então, por isso que ele é a última parte a ser feita nessa primeira etapa. O que a gente vai estar buscando, principalmente quando eu estiver analisando tanto o objeto quanto as fontes, é identificar quais partes interessadas participam do caso. Então, quem é o interlocutor, quem cria, quem difunde, quem consome, os controladores dos meios de difusão, quem vai financiar. Além disso, a gente está interessado em quais atividades, os papéis são exercidos pelas partes interessadas. Então, identificar quem endossa, quem combate, as pessoas que estão citadas, os profissionais reconhecidos, posições de destaque, legisladores, etc. E uma última questão que vai guiar a nossa identificação de partes interessadas é quais os possíveis relacionamentos entre as partes interessadas. Então, identificar agrupamentos de participantes, laços familiares, né, grupos de família, por exemplo. Para fazer isso também a gente vai utilizar o formulário de registro de partes interessadas. Esse formulário aqui ele divide as partes interessadas em 4 grupos principais
e ele foi baseado no diagrama de identificação de partes interessadas que vem da semiótica organizacional de Stanford. Então, esse diagrama ele divide em 4 níveis as categorias de partes interessadas que a gente pode identificar, e ele auxilia a gente a ver partes interessadas além das partes interessadas óbvias, que é o que a gente começa a identificar numa investigação comum. Então, no grupo contribuição, a gente vai ter a categoria das partes interessadas que estão diretamente envolvidas com a criação e disponibilização inicial da desinformação. Então, a gente vai tentar analisar, explorando o contexto e buscar por essas partes interessadas. O segundo nível é o fonte, que vai agregar as categorias, a categoria de pessoas ou partes interessadas que estão diretamente envolvidas em fornecer dados para a criação dessa desinformação. Então, o público-alvo, por exemplo, ou então as pessoas que estão sendo difamadas em uma desinformação, etc. No terceiro grupo é o mercado. Então, no mercado a gente vai ter as partes interessadas parceiras e concorrentes. Então, é quem difunde essa desinformação, quem ganha dinheiro em cima dessa desinformação, quem está financiando a difusão dessa desinformação, quem está checando e verificando essa desinformação. É nesse sentido. E no grupo comunidade, a última categoria, ela vai agrupar as comunidades de usuários que sofrem um impacto indireto do caso da desinformação. Então, aqui tu vai ter, por exemplo, os legisladores, você vai ter os advogados do caso de desinformação que a gente está analisando, os reclusos, a família dos reclusos, etc. Então, são as pessoas que são impactadas indiretamente. Então, pessoal, agora a gente vai analisar o objeto desinformativo para buscar essas partes interessadas, considerando o nosso formulário de registro de partes interessadas e o diagrama. Aqui a gente pode dar uma analisada no texto, principalmente. A gente já consegue identificar, por exemplo, o governo, os reclusos, que o tema é para eles, os conservadores, né, do Brasil, que aí você já entra com partes interessadas mais específicas, não mais um meio de comunicação. O próprio Lula, que tem uma imagem aqui direcionando ele, ou focalizando nele, como se ele tivesse sido responsável. E o WhatsApp, que vai trazer as partes interessadas que fazem parte da audiência e da criação, que são as partes diretamente relacionadas com esse objeto. Então, a gente olha no nosso formulário e vai preenchendo. Então, quem faz parte da contribuição seriam os usuários do WhatsApp que criaram essa desinformação, esse objeto, e possivelmente o Agora Notícias, que é o site que eles estão referenciando. Então, a gente vai investigar isso mais a fundo na nossa análise. Outro ponto são os usuários de redes sociais, que vai entrar em Instagram e o WhatsApp como audiência. O Grupo Conservadores do Brasil, que é mais específico, com uma polarização política. Além deles, a gente tem outros grupos na sociedade que não estão diretamente ligados a esse caso, mas que vai respingar em todos eles, devido à conotação dessa mensagem e à difusão que ela teve. Além disso, temos o governo, o gov.br, o Diário Oficial da União, e o próprio presidente Lula. No mercado, eu coloquei as redes sociais, então nós vamos ter o grupo Meta, que controla WhatsApp, Facebook e Instagram, e o grupo do Google, que trabalha com o YouTube, né? Que é o grupo do Alphabet. Além disso, na comunidade, que seriam os impactados indiretamente, são os reclusos, familiares desses reclusos e os representantes legais desses reclusos, que vão ter que discutir e de alguma maneira vai gerar um desconforto. Então, somente analisando o objeto, a gente conseguiu extrair 11 partes interessadas que a gente vai utilizar na nossa análise posterior. Para dar sequência, agora a gente vai olhar para o quê? Vamos voltar para o formulário de registro e resgatar os canais de comunicação que a gente identificou e vamos ver o que mais a gente pode extrair de parte interessada relevante para a nossa análise, juntamente com as fontes que a gente identificou. Então vamos começar pelos portais de informação aqui, que é o Antena Política e o Agora Notícias. Os dois parecem ser têm a mesma origem, né? Tem o mesmo texto, as mesmas coisas, e o Antena Política ainda é referenciado como fonte dessa desinformação pelo Agora Notícias. Então, devido à estrutura da internet, a gente pode buscar num dos órgãos responsáveis por gerenciar os domínios do Brasil, que é o registro.br. Então, esse próprio registro.br ele vai ser uma das partes interessadas no grupo mercado, que vai estar gerenciando domínios que espalham desinformação. Então, o registro BR, mais uma parte interessada. Além disso, eles têm uma ferramenta no site chamada Ruiz, que traz para a gente quem é o responsável por esses sites. Então, eu coloquei aqui o domínio do Agora Notícias e apareceu aqui a Rosemary Domingos de Barros. Ela é a pessoa que registrou esse domínio, então pode ser tida como a responsável por esse domínio.
Além disso, no Antena Política, eu joguei Antena Política na mesma forma aqui, também temos Rosemary Domingues de Barros. Então não é estranho a gente ter a mesma desinformação nos dois sites, né? E um referenciando o outro, e eles estão sendo referenciados pela internet. Além desses sites, a gente tinha o portal lá do Destaque Bahia, que trazia desinformação sem alterações até hoje. Então esse aqui tem o Fabiano das Neves, aqui, de Santos, que é o responsável, e além deles o Top News, que era referenciado no Twitter. Assim, temos o Cleverson Veronese. Então beleza, pessoal, a gente deu uma analisada aqui nessa ferramenta do registro BR, e a gente também pegou agora essa ideia do registro BR como um dos países interessados nesse caso. Além disso, pessoal, a gente vai ter também aqui alguns financiadores, né? Tem um pessoal que está patrocinando essa galera nesses portais informativos. Então a gente tem aqui o Bet365, temos o Active Center aqui como exemplos. Se a gente vir aqui agora notícias ao mesmo patrocinador, né, para variar. Mas a gente tem, por exemplo, a Amazon aqui, então tem uma monetização sendo feita nesses canais que de certa forma são partes interessadas que financiam ou endossam que esse canal mantenha-se aberto, né? Além disso, o Agora Notícias ele tem um apoio direto aqui, né? Então essa é mais uma parte interessada, mais partes interessadas que são interessantes para a nossa análise. Vamos ver também aqui, pessoal, o canal no Instagram do Conservadores BR, que são as pessoas que estão assinando, ou melhor, né, a fonte de informação que está assinando aquela desinformação. Vamos dar uma procurada aqui, só passando por cima a gente já vê que eles têm esse viés de postar coisas dessa maneira, e sempre assinando aqui, ó, tem sempre uma assinaturazinha. Vamos ver se a gente acha aqui a desinformação que a gente está analisando. Aqui, achamos aqui o post principal. Esse post aqui ele está sendo referenciado aqui está sendo recompartilhado aqui pelo Nicolas Ferreira, DEP. E esse Nicolas Ferreira aqui, ele é uma página de apoio ao deputado que provavelmente deve estar sendo caçado ou investigado, não sei. Isso aqui a gente deixa para investigar depois, mas vamos dar uma olhadinha. Outra coisa que a gente pode fazer, que como está sendo compartilhado tem várias marcações, a gente pode verificar aqui as pessoas que estão sendo marcadas, né? Então a gente tem aqui várias pessoas que estão sendo marcadas também nessa desinformação. Mas para manter a brevidade da nossa análise, vamos focar só no canal do Instagram mesmo. Então a gente já viu que essa desinformação provavelmente então, ela foi construída no Instagram, foi transportada para o WhatsApp por outros usuários, que foi onde eu recebi. Mas a gente tem já uma origem aqui, que é o canal dos Conservadores BR. Além disso, vamos dar uma olhada agora nos fact-checkers, que eles também são partes interessadas, eles estão trabalhando para mitigar a desinformação. E aos fatos, que é um checador, eles trazem para nós, dentro de um dos conteúdos, checando essa mentira, esse caso, eles trazem outras partes interessadas no Twitter e no Instagram que compartilharam uma desinformação desse caso de outras maneiras. E também vão entrar na nossa análise. Então, pessoal, eu mostrei para vocês mais ou menos como que a gente pode fazer essa parte dessa investigação para trazer as partes interessadas e compreender melhor qual é esse ecossistema, esse escopo que a gente vai trabalhar. Então, agora a gente vai adicionar esse pessoal aqui. Então, a Rosemary Domingues de Barros vai entrar no grupo de contribuição agora com os dois sites que ela é responsável. Vamos colocar os fact-checkers, vamos colocar aqui também o Cloudflare e o Registro BR. Eu não falei para vocês, mas o Cloudflare ele é o site que está hospedando o Agora Notícias e o Antena Política. Estava mais para baixo lá no Registro BR, mas eu não mostrei para vocês, mas está lá. E além disso, eu também não mostrei a questão do YouTube, né, do canal da Jovem Pan, que tinha uma mesa cheia de pessoas lá que estavam falando sobre essa desinformação. E uma dessas pessoas era o que trouxe a notícia, foi o Coronel Telhado, que é bem famoso também. E assim a gente termina essa primeira etapa de familiarização, onde a gente conseguiu levantar uma base contextual para análise do caso. A gente entendeu as partes interessadas em diferentes níveis, identificamos algumas para a gente fazer a análise na sequência, tanto na criação quanto no grupo fonte, o pessoal que foi afetado diretamente, tudo mais. Também encontramos os canais de comunicação que vão trazer uma complexidade mais técnica para a nossa análise. Então são diferentes sites, blogs, redes sociais, que têm acesso a diferentes
partes interessadas e audiências, então características técnicas específicas para modelar o objeto e a interação delas, etc. E além disso, a gente percebeu que existem, através do objeto original, a gente percebeu que existia uma outra origem para essa informação e construímos uma visão relacionada às variações desse objeto, como os vídeos da Jovem Pan, as imagens que a gente viu no Google Imagens, as notícias nos outros sites e portais de divulgação e etc. Então, no final dessa primeira familiarização, a gente já tem uma ideia do ecossistema, do fenômeno, então a gente já tem partes interessadas agindo de certas maneiras, como financiadores, canais que divulgam essa desinformação, partes interessadas diretamente na construção dessa desinformação. Temos uma linha do tempo da transformação das coisas, onde pode ter surgido e como ela foi mitigada nessa sequência. E é uma estrutura para essa difusão, entendendo quais são os diferentes meios que ela está indo. Então, agora, com base nessas informações, a gente vai iniciar a nossa análise sociotécnica propriamente dita. Então, na etapa 2, nós vamos nos aprofundar na análise para identificar aspectos relevantes que caracterizam o contexto do caso, para a gente conseguir entender como cada estágio está funcionando e como essa desinformação ela interage com as partes interessadas e ela se difunde e interage com as tecnologias. Esses são os aspectos que nos ajudam a entender a criação, difusão e consumo da desinformação. Englobam tanto aspectos técnicos, como a origem de uma desinformação na rede, e aspectos humanos e sociais, como vieses cognitivos de interpretação e hábitos de consumo de notícia de uma comunidade digital. Eles são sempre relacionados aos 3 elementos que a gente identificou no ciclo de vida do caso que a gente está estudando, que são os objetos desinformativos, as partes interessadas e os canais de comunicação. O que a gente vai analisar nessa etapa para buscar esses aspectos sociotécnicos? Então a gente precisa considerar esses 3 elementos e cada um desses elementos ele traz aspectos interessantes para a nossa análise. Então as partes interessadas, elas são pessoas que vivem em um contexto, então eles têm relacionamentos, eles reconhecem autoridades, eles têm posicionamentos, etc. Então nesse sentido a gente precisa buscar entender como as expectativas, as intenções, os entendimentos, as crenças, as preferências, os interesses de cada uma delas afetam e são afetados dentro de cada estágio do ciclo de vida. Então todas essas partes interessadas elas têm uma relação específica com a função, o papel que ela está desempenhando dentro daquele estágio e como ela está interagindo com o objeto desinformativo. Em relação ao canal de comunicação, o canal ele vai limitar ou aprimorar a capacidade que as partes interessadas têm de se comunicar. Ele também cria ou estabelece relações de poder que controlam a interação e a comunicação dessas partes, como, por exemplo, o interlocutor e a própria audiência. Ele coloca as partes interessadas em diferentes papéis. Então, é nesse sentido que a gente precisa buscar entender como o meio de comunicação vai afetar a criação, difusão e o consumo de desinformação, considerando a interação das partes interessadas através daquele canal de comunicação, o que ele possibilita. E, por fim, o objeto desinformativo, nesse sentido, vai ser o objeto digital, então ele vai possuir aspectos que vão impactar na percepção de risco, no julgamento de valor, na avaliação de veracidade das partes interessadas que interagem com ele. Nesse sentido, a gente vai precisar entender o enquadramento do objeto e a relação do conteúdo com essas partes interessadas e como ele foi construído, como ele está diagramado, como ele está sendo apresentado para as partes interessadas. E como é que a gente vai fazer essa análise para identificar isso? A Dismiss ela propõe um artefato baseado na semiótica organizacional, que foi um artefato adaptado da semiótica, que é a escada semiótica. A escada semiótica ela é um artefato que nos permite analisar um sistema de informação, um contexto social, uma organização, e ela divide essa nossa análise em duas dimensões. O sistema de informação humano, que vai ser o que a gente vai estar buscando construir um panorama do contexto social do caso, vai apoiar a nossa identificação dos aspectos sociotécnicos, no caso, aspectos sociais e humanos, relacionados a cada estágio do ciclo de vida de uma desinformação digital. E a plataforma tecnológica, que é a segunda dimensão, que vai nos auxiliar a entender o contexto técnico, tecnológico do caso, apoiando a identificação de aspectos relacionados à forma como o canal de comunicação molda a interação das partes interessadas, como ele formata as mensagens, o que ele possibilita e tudo mais. Dentro dessa primeira dimensão do sistema de informação humano, a gente tem 3 níveis, que é o mundo social, então a gente começa a análise pensando em características relacionadas ao contexto social, como elas são relevantes para entender o caso. Então, nesse aspecto, a gente vai instanciar essa perspectiva dessa escada e desse degrau do mundo social, olhando para a criação, depois a gente vai para a difusão e depois a gente vai para o consumo, para a gente construir uma perspectiva situada do mundo social, entendendo crenças, expectativas,
questão de relacionamentos, valores, hierarquia, tudo que tiver relacionado com o mundo social das partes interessadas que estão contextualizadas naquele estágio. Já no segundo degrau, a gente traz uma ideia da pragmática, ou é o degrau pragmático. Nesse, a gente está mais preocupado com a função daquela mensagem. Então, em cada estágio, a gente vai ter funções diferentes para essa mensagem. Na criação, existe a necessidade de comunicação, de espalhar uma mensagem, ou você tem também uma ideia de, sei lá, uma difamação, difamar alguém, ou trazer um ponto de atenção das pessoas para um determinado aspecto. Então, a mensagem vai ter uma função e a gente vai analisar nesse degrau pragmático justamente essa função. Como a linguagem é usada para informar uma determinada audiência, como que se a mensagem ela é apropriada naquele canal para aquela audiência. Então, a gente vai tentar trabalhar com intenções percebidas, os propósitos, as expectativas, a conotação que a mensagem tem, as conclusões enviesadas do texto e tudo mais. E o terceiro degrau do sistema de informação humano ele tem a ver com a semântica, que é os aspectos relevantes, ou que são os aspectos relevantes para entender os possíveis significados da mensagem no caso. Então, na criação, a gente vai ter uma intenção de comunicar um certo significado para as pessoas, né? Para a sua audiência. E aquilo vai ter um significado específico para aquela determinada audiência que a pessoa está criando. Aí você vai lá para o consumo, por exemplo, que são outras audiências que recebem essa mesma mensagem, e os significados do conteúdo terão outros efeitos. Então, é nesse aspecto que, nesse degrau, a gente vai estar analisando mais sentidos, afirmações, metáforas, palavras-chave, frases de efeito, gírias, citações e assim por diante. A gente vai estar tentando entender o significado que essa mensagem vai estar tendo para as pessoas. Passando para a plataforma tecnológica, a gente vai ter o primeiro degrau, que é o sintático. Então, quando a gente vai analisar esse degrau, nos elementos do caso, a gente vai estar mais preocupado com a questão de formatação da mensagem, como aspectos da formatação são relevantes para entender o caso. Então, aqui a gente quer saber os elementos de ênfase, manchetes, subtítulos, legenda de imagens, fotos, destaques, a diagramação, como as coisas estão agrupadas, a sequência. Então, na dimensão sintática, a gente está mais preocupado com formas, né? É nesse aspecto. Dentro da plataforma tecnológica, o segundo degrau, que seria o empírico, então a gente vai estar buscando por padrões das mensagens no caso. A gente está tentando entender, por exemplo, a velocidade de difusão ou a velocidade de leitura do objeto. Quais são as mecânicas de interação do meio, como sincronicidade, direcionalidade, a dispersão de informação. A gente vai tentar entender como o meio cria uma relação de poder entre as partes que estão se comunicando através dele. Então é no empírico que a gente tenta entender os impactos que a tecnologia e o meio de comunicação vão ter nessa parte de formatar a mensagem. Então, como que ele formata a interação com as pessoas também. O último degrau que seria o mundo físico. Nesse a gente vai estar preocupado com aspectos relacionados aos aspectos físicos mesmo, como distinções físicas dos objetos que estão sendo utilizados, o tamanho de uma mensagem, a quantidade de número de caracteres que tem nela, componentes de hardware, o tipo de dispositivo que está sendo utilizado para acessar a mensagem. Então o mundo físico ele se preocupa mais com aspectos realmente físicos do mundo físico mesmo. Então esse é o artefato que a gente vai utilizar, ele traz para nós essa perspectiva. E ele foi adaptado na DISVIS para que a gente foque em cada um dos estágios em momentos diferentes. Então, é mais ou menos a ideia é utilizar o formulário de registro de aspectos sociotécnicos e fazer essa exploração do caso, considerando os elementos que a gente identificou e a perspectiva que cada um desses degraus traz para a gente quando a gente está analisando a criação, a difusão e o consumo, considerando esses elementos. A gente vai passar então para essa análise mais situada agora, utilizando a escada semiótica, para a gente fazer a avaliação do estágio de criação, difusão e consumo. Então nós vamos começar pelo estágio de criação, pessoal, e nesse estágio a gente vai estar interessado na perspectiva de quem cria a desinformação. Né? Que a ideia que a gente vai ter em mente é que quem cria uma desinformação, ela cria para um público-alvo, ela quer passar alguma mensagem, ela tem um objetivo em mente. Então, o que a gente vai buscar compreender nesse estágio, nessa análise desse estágio, é como a desinformação foi enquadrada. A gente vai fazer uma análise de enquadramento considerando a escada semiótica como artefato para guiar a nossa análise, identificação de aspectos sociotécnicos, e vamos buscar elementos que o objeto apresenta e a sua relação com o contexto social, pela perspectiva das partes interessadas que estão diretamente ligadas nesse estágio. Além disso, a gente vai tentar entender os impactos do canal de comunicação, as características que moldam a interação das partes interessadas entre si, através da tecnologia,
e com a tecnologia propriamente dita. A gente está interessado em focar principalmente nas partes interessadas, nos canais de comunicação e nos aspectos do objeto desinformativo, desse caso, que trazem para a gente a perspectiva de quem criou essa desinformação e divulgou ela. Então a gente vai fazer a análise buscando principalmente entender essas partes interessadas, para a gente identificar a relação delas com o conteúdo, como elas aparecem no contexto social, né, o que elas significam para aquele contexto social, quais fatores do contexto podem impactar nessa criação, então, o surgimento da desinformação, essa questão da divulgação para um determinado meio de comunicação e tudo mais. Qual a função da desinformação, então por que ela foi construída, o que ela está tentando fazer, né, o que essa mensagem quer passar, e como as partes interessadas de outros grupos podem ter sido consideradas nessa criação. Uma dica, então, nesse sentido é a gente entender a escolha do tema, o uso de palavras específicas para o público-alvo, a escolha de fontes de informação e autoridades específicas que estão sendo trazidas naquele viés da mensagem, as conclusões que o conteúdo tenta induzir e o interesse de quem cria, e como tudo isso está relacionado com o contexto social, né? Com os últimos anos da política brasileira, com os últimos anos do contexto social brasileiro, essas polarizações que a gente tem, etc. Então a gente vai começar lembrando dos elementos que a gente selecionou e identificou na primeira etapa. Como a gente está atrás das partes interessadas mais diretamente envolvidas com o caso, e para a gente não estender demais essa nossa análise, a gente vai selecionar algumas partes para a gente focar. E eu selecionei as partes do grupo Contribuição, Fonte e Mercado, porque elas trazem uma relação mais direta com a construção e divulgação inicial do objeto desinformativo que a gente detectou. Então, os primeiros que eu vou analisar e considerar é o usuário do WhatsApp que criou a desinformação. Então, com certeza, alguém trouxe essa desinformação de outro lugar para cá, porque a gente fez essa exploração inicial e viu isso. E a questão do Agora Notícias com a Rosemary Domingues de Barros, que foi a pessoa que a gente identificou como responsável por esse canal, que é referenciado pelo objeto. No grupo fonte, vamos considerar os usuários do WhatsApp que são a audiência, que foi onde foi recebida aquela imagem. Além disso, o grupo Conservadores do Brasil, que assina a imagem e traz para nós algumas informações relevantes do contexto social. Na imagem também do objeto a gente vai ter o Lula e o próprio governo do GovBR, que foi quem divulgou esse aumento, né, no Diário Oficial da União. Então, eles são fontes de informação para a construção dessa desinformação. No mercado, vamos focar nas redes sociais, que é o WhatsApp, que foi o principal a ser recebido aí no caso, né? Então eles são os controladores do meio de comunicação. E os portais informativos como Agora Notícias, que é o referenciado pela própria imagem. Então a gente seleciona essas partes interessadas e partimos para a análise. Eu vou considerar aqui em cima do objeto que a gente consegue visualizar um pouco melhor esses elementos e como eles podem estar relacionados. Um dos pontos principais, então, aqui, que a gente precisa entender, essa mensagem foi criada para ser divulgada no WhatsApp. Entretanto, no caso que a gente está analisando, a gente percebeu que não foi a origem, pelo menos não é na imagem, a origem que é marcada para essa desinformação. A origem da desinformação, então, não foi, obviamente, os usuários do WhatsApp, mas veio de um outro lugar, que foi do site Agora Notícias. E na nossa análise preliminar, a gente viu que o título do site estava diferente desse. Então, a gente pode fazer uma análise trazendo essa perspectiva do usuário do WhatsApp, construindo essa desinformação para ser divulgada dentro do WhatsApp e considerando também essa questão dele ter deturpado o título daquele site do Agora Notícias. Então, nesse sentido, a gente teria aqui no próprio texto, estou trazendo alguns aspectos que são relevantes, que é um assunto de relevância no contexto social. Então, como a gente acabou de passar por um período bem conturbado em relação à democracia e à eleição que a gente passou, falar sobre o novo governo é algo que chama a atenção das pessoas. Além disso, a gente tem uma questão da desconfiança que foi construída nos últimos anos sobre as instituições democráticas, né, que funcionam ou não funcionam. O executivo, o legislativo e o judiciário, eles têm a população tem uma parcela da população que tem uma confiança minada em cima disso. Então isso quer dizer que qualquer ação que seja comunicada sobre esses elementos, sobre essas instituições, vai receber mais atenção também das pessoas e vai trazer essa questão cultural da desconfiança que vem sendo construída sobre elas. Além disso, a gente tem a questão do Lula ser um ator popular, então isso também ajuda a chamar mais atenção para essa comunicação aqui, né? Se a gente considera que os conservadores do Brasil estão assinando essa notícia também, esse objeto, a gente pode trazer para o contexto social, do nível social da escada semiótica, a questão do contexto político polarizado,
onde a gente tem um grupo, Conservadores do Brasil, que é uma fonte popular para um determinado grupo de pessoas que é contrária ao novo governo, por exemplo, e que tem essa ideologia que vai sim, tá mais trabalhada nessa cultura desses grupos específicos. Então isso pode simbolizar uma autoridade para outras pessoas que confiam na ideia do governo antigo, por exemplo. Então vai trazer essa afinidade em relação a essa autoridade, o que pode impactar na hora de você divulgar isso aqui para ser viral e acessar mais pessoas. Além disso, a gente pode passar para o nível pragmático, que é a função dessa desinformação. Então a gente percebe, quando eu falei antes sobre como a notícia está explicada no Agora Notícias e como a notícia está sendo referenciada aqui nesse objeto, então a gente tem uma deturpação da conclusão apresentada na fonte. Se você acessa a fonte, você vê que foi alterado esse título. Então não é bem isso que está sendo dito lá. E além disso, em relação à função, além dessa deturpação do conteúdo de uma origem específica, a gente tem a apresentação de uma conclusão sobre um salário mínimo que não recebe aumento. E isso busca descredibilizar, né? A gente pode interpretar dessa maneira, descredibilizar o governo atual. Que se a gente já liga com esse questão dos conservadores do Brasil, então a gente já tem uma pré-intenção de difamar esse governo, de corroborar com o posicionamento que as pessoas têm em relação a esse governo novo. Então é uma narrativa sendo criada com o objetivo de difamar, de descredibilizar as ações desse governo. E a gente também tem a imagem do Lula, que está sendo contrastada com o bandido. E o Lula tem um histórico social de ter sido preso, e essa ser uma questão mais argumentada dentro dos grupos. E a gente sabe disso no contexto social brasileiro. Então a gente tem essa questão que vai tentando evocar, né, essa comparação do Lula com ele ter sido condenado e a imagem de um ator vestido de máscara e apontando uma arma diretamente para você. Além disso, o texto tem umas palavras que evocam esses sentimentos, como momento para bandido. Isso traz uma ideia de que está trazendo essa palavra estigmatizada na sociedade, que é o bandido. Então a gente já traz um sentimento de não podemos dar aumento para bandidos, esse tipo de ideia. E a ideia de que o salário mínimo não está recebendo aumento e os bandidos estão recebendo. Então está se trazendo esse significado nesse contexto social. Então perceba, pessoal, que a gente fez uma análise aqui bem superficial sobre alguns aspectos que todo mundo está mais ligado nessa parte social e que podem ter impactado nesse sentido da criação, né? Com uma intencionalidade de quem criou e deturpou essas informações. Isso aqui a gente vai explorar o contexto para conforme a gente vai evoluindo a nossa análise, isso aqui também vai evoluindo. Então não vamos ir muito a fundo, a gente poderia falar sobre muitas outras coisas, outras palavras, alguns símbolos que estão sendo utilizados, a questão do impacto de outras autoridades, de assinaturas e de um contexto onde o próprio site significa uma autoridade para essas pessoas. Mas a gente não vai muito longe porque a gente quer fazer uma análise mais breve. Então o que a gente faz, a gente preenche o formulário de registro de aspectos sociotécnicos que a gente identificou nessa análise inicial. Aí depois disso, no estágio de criação, agora a gente vai entrar na plataforma tecnológica, a gente vai ver os aspectos mais técnicos desse caso. Que a gente está interessado em observar as mesmas partes interessadas, obviamente, e também agora a gente vai considerar um pouco aspectos da criação em relação à parte técnica, a plataforma tecnológica por onde isso foi criado e divulgado, e alguns aspectos que a gente vai identificar ali, vocês vão ver a relevância desses aspectos. A gente vai estar interessado na relação das partes com o canal de comunicação, que criaram, né, a desinformação, quais características do canal são impactantes para a transformação dessa desinformação, para a formatação, né, como ele afeta também a interação com as partes interessadas, que estão criando e divulgando isso. Qual a popularidade do canal, são fatores interessantes sobre os mecanismos de controle, as responsabilidades, etc. Então a dica aqui está a gente identificar mais aspectos técnicos relacionados não só ao objeto, mas ao canal, como por exemplo, analisar os links que estão nos sites, a estrutura de armazenamento de diretórios desses links, analisar as palavras que estão nesses links, né, uma questão mais semântica, não mais semântica, mas mais sintática. E eu vou mostrar isso para vocês de uma maneira diferente. Então o que a gente vai considerar aqui é os canais de comunicação e as fontes que a gente viu, considerando também as partes interessadas já selecionadas. E antes de eu entrar na análise aqui, vamos fazer uma questão de uma revisão dos aspectos mais técnicos agora. Como o Agora Notícias é dado como a fonte original, a gente tem aqui
no próprio link do Agora Notícias, um diretório para direcionar, né, como a questão técnica da divulgação por HTTP, pela web, a gente tem essa estrutura de diretórios. Então a gente pode analisar isso aqui como se fosse uma string, uma variável, tipo quando a gente faz uma variável na programação, e dar uma analisada para ver se existem outros sites com a mesma string, né? Para ver se a gente tem essa relação, né, de parentesco, vamos dizer assim, de semelhança entre essas strings. Então aqui a gente tem uma string que vai dizer para nós que o governo Lula publica aumento ao auxílio reclusão e passa a ser de R$1,30,200. E a gente vai procurar aqui nos outros sites, né? Tipo, por exemplo, Antena Política, como é o mesmo dono, a gente sabe que provavelmente vai ser a mesma, como é o mesmo responsável, a gente vai saber que vai ter a mesma estrutura. São dois sites diferentes. Então, a gente vê que, por mais que seja a mesma estrutura, a gente sabe que é o mesmo dono. Então, provavelmente existe uma forma de copiar e colar isso para se divulgar mais fácil, vamos dizer assim. Então, a origem acaba sendo duplicada nessa ideia. Olhando aqui também os outros sites, como por exemplo o Top News, a gente viu o Top News no Wayback Machine, e o Top News no Wayback Machine tinha uma entrada lá que era igualzinha à mensagem. E aqui a gente tem uma coisa interessante no Top News, que é essa ideia de que na segunda-feira, data da publicação, Top News 10/1, por Agora Notícias no Brasil. Aqui a gente vai ter no Agora Notícias no dia 16, e a gente não tem um horário bem definido para publicação disso aqui. Nem no Agora Notícias e nem no Antena Política. Mas como a gente tem essa alteração aqui, né, essa diferença entre o que está escrito aqui no site do Agora Notícias, o governo Lula publica 1300, e o Top News referenciando o Agora Notícias, nessa hora, a gente tem o mesmo conteúdo, as mesmas imagens, basicamente, a mesma referência. Então, isso aqui já demonstra para a gente que provavelmente, que eu vou investigar mais a fundo, esse site do Agora Notícias, ele alterou essa informação depois de ser corrigido online pelos fact-checkers, por exemplo. Então isso foi o que aconteceu durante a difusão. Mas isso é importante para a gente detectar se essa mudança aconteceu agora, porque a gente está analisando a criação. E se essas mudanças aqui aconteceram no universo sintático da coisa, a gente vai ter que detectar isso de alguma maneira. E olhando de novo para a string do Agora Notícias, a gente tem essa string gigantesca aqui. E como o pessoal tem feito muito esse negócio de copiar e colar, né? É o mesmo conteúdo, a mesma imagem, o mesmo título. Parece que foi só tirei de lá, mandei um bot, tirei de lá, copiei e colei. Vamos tentar fazer isso aqui e jogar agora no Agora Notícias aqui do Wayback Machine. E aqui a gente encontra com a mesma stringzinha aqui em cima, essa mesma string que estava no Top News, a gente encontra agora o governo Lula com aquela chamada que foi usada. Então, essa deturpação que a gente tinha achado inicialmente aqui, ela foi feita através dessa análise mais situada, a gente consegue perceber que realmente o site Agora Notícias, ele é a fonte dessa informação real. Então, provavelmente, eles foram quem criaram e difundiram essa desinformação. Dia 16, que foi encontrado pelo WhatsApp. Então, aqui a gente tem essas redundâncias, esses indícios de transformação e de criação, que é esse texto, o texto que traz, né, as informações mal ou ambíguas, vamos dizer assim, em relação ao conteúdo, essas transformações de título, as mesmas imagens, em vários sites diferentes. Então, nessa análise da plataforma tecnológica, olhando para um lado mais sintático da coisa, a gente percebe aí que até no Antena Política, que é a mesma coisa, ó, com a mesma string, então a gente começa a perceber que existe uma estrutura, existe um padrão, existe um modus operandi, vamos dizer assim, através desses indícios tecnológicos. Então, fazendo agora essa análise, voltando para a figura, para ficar mais fácil para a gente analisar e perceber isso aqui, essa questão das strings, então a gente tem além disso nesse objeto, a gente tem uma diagramação que imita uma notícia. Então provavelmente, como a gente viu, o que aconteceu foi o pessoal do WhatsApp, os usuários do WhatsApp, tiraram essa notícia do Agora Notícias, deixaram até a
a referência ali em cima. Tinha esse título, mudaram algumas imagens e trouxeram, eles incrementaram a notícia para virar essa farsa, incrementando agora com esse subtítulo de Aumento para Bandido, trazendo uma perspectiva mais direcionada, né, evocando esse estigma da palavra bandido, trazendo esse estigma que o Lula tem de ter sido preso e tudo mais. Então tá tentando evocar alguma coisa. As imagens lado a lado estão trazendo essa facilidade de comparação, elementos de ênfase como subtítulo, como eu falei, alguns símbolos como assinatura, e a gente tem também essa questão das transformações que foram feitas na desinformação inicial e que ela é agora. Então a gente conseguiu linkar 3 ou 4 sites aí, só pelo plágio de conteúdo, de tirar um do outro e às vezes não referenciar, e essa questão da alteração. Agora, um outro ponto aqui no universo empírico, na dimensão empírica, na escada, a gente vai ter o tamanho da mensagem, que vai facilitar a leitura e tá trazendo de uma forma bem direta isso. Então, são poucos elementos, a gente consegue ter uma interação direta com essa imagem muito mais rápido e pode chamar a nossa atenção aos pontos que foram diagramados e enfatizados com dimensão sintática, fazendo com que a gente leia as coisas mais rápido e tenha vontade de acessar isso aí também. É só um exemplo. Além disso, o contexto físico, da dimensão física, a gente vai falar e vai levantar o aspecto de que isso pode ser acessado em qualquer smartphone ou computador. Sendo pelo WhatsApp, que a gente pode fazer isso pelos 2 dispositivos, ou pelo próprio site do Agora Notícias, que a gente gravou agora como a origem da desinformação real, que é uma fake news. Então a gente vem para a tabela, para o formulário de registro e anota essas informações na criação. E agora a gente vai passar para o estágio de difusão. Agora no estágio de difusão, a gente vai fazer uma análise mais situada com uma perspectiva de quem está mais ligado à difusão nesse momento. Então seriam as responsabilidades ou as partes interessadas relacionadas ao grupo fonte e mercado, principalmente, como pessoas que são da própria audiência, que vão acabar difundindo essa desinformação, e também os controladores dos meios de comunicação. Então a gente vai ter desde partes interessadas como os influencers, os deputados que compartilharam o que a gente viu, né, na etapa de familiarização. Essas partes que a gente trouxe, a gente vai utilizar elas agora para essa parte da análise em relação à difusão. Então, quem está interessado em tentar entender qual a relação dessas partes com o conteúdo do objeto, com a ação de difundir, né, como eles aparecem nesse contexto social, como que elas vão afetar essa difusão e quais são suas responsabilidades e interesses nesse sentido. Então, buscar por aspectos relacionados a frases no conteúdo que motivam o compartilhamento, as motivações e posicionamentos das partes interessadas, aspectos organizacionais como agrupamento dos indivíduos com os mesmos interesses, relações afetivas, observar os interesses dos controladores do canal. Então, mais na relação social que a gente tem nesse estágio de difusão. Então, para isso, a gente vai fazer a mesma análise que a gente fez antes, a gente vai considerar as mesmas partes interessadas diferentes agora. Vamos pegar, basicamente, o grupo fonte e mercado como um todo, para considerar as perspectivas. Em especial, vamos ver, como a gente viu antes, o aspecto de difusão, de que existem partes que controlam canais ou portais de difusão, que são as mesmas partes, né, a mesma parte interessada controla mais um canal de difusão. E como a gente viu que em outros canais de difusão também existem semelhanças muito fortes em relação à estrutura da desinformação, a gente vai fazer uma análise considerando todas essas partes interessadas do grupo mercado e do grupo fonte. Então, considerando essas partes interessadas, pessoal, e a nossa análise em relação ao objeto, canal e essas partes, a gente pode identificar algumas características importantes. Por exemplo, o logo do portal Agora Notícias serve como uma fonte confiável para ser referenciado em diferentes meios de comunicação, que é o que a gente viu. A gente viu que tem diferentes canais, diferentes portais que estão falando que focaram nessa referência. Assim como a própria imagem que eu recebi no WhatsApp. Ele traz esse link de difusão, né? Ele falou, ó, eu estou difundindo essa informação aqui, mas se tu quiser verificar, verifica lá. Então traz uma autoridade. Além disso, a gente tem outros tipos de autoridade, como a própria Jovem Pan, aquela bancada que está naquele vídeo do YouTube discutindo sobre essa desinformação. Então eles trazem uma conotação mais relevante para a mensagem, porque eles atingem um público muito maior nesse ponto. Como são um jornal, uma TV, né? Eles têm uma autoridade e uma função dentro da sociedade, que é a função de jornalista, de canal de informação. E por eles estarem endossando a narrativa, então eles auxiliam essa narrativa a espalhar.
Então eles dão uma complexidade no sentido da difusão para o caso, que é justamente a questão de eles ser autoridades e ter essa função de jornalista no social. E além disso, a ideia da polarização política que vai impactar também a difusão para grupos ou agrupamentos de partes interessadas com os mesmos interesses. Então, essa ideia do Conservadores do Brasil, aí, ele traz para a gente já também uma autoridade nesse sentido da difusão, para direcionar dentro do próprio WhatsApp e de outros canais essa desinformação para grupos específicos, né? Essa é uma curiosidade do fenômeno da desinformação, onde existem formas de se organizar, de organização social e técnica dentro desses grupos, onde uma desinformação ela fica rebatendo dentro de uma câmara de eco ideológico, que é os mesmos grupos falam das mesmas coisas sempre. Então essa desinformação, por estar polarizado, por ter essa ideia política, né, de impacto político na polarização, ela vai se difundir muito mais para esses grupos. É uma característica interessante para se considerar. Em relação ao pragmático, a gente também tem autoridades políticos de oposição, por exemplo, como a gente viu no canal do Aos Fatos lá, que difundem a narrativa no Facebook, no Twitter, no YouTube, no Instagram, e com isso eles endossam, como eles são autoridades relacionadas à política e ao próprio governo, eles têm um interesse em difamar, em mostrar as ações que esse governo faz que são erradas, né? Que são ações que difamam esse governo também. Então essas pessoas vão se identificar com essa intencionalidade, com essa oportunidade, vamos dizer assim, e vão difundir essas desinformações também. Outra questão é a difusão de conteúdo viral, é interesse dos controladores dos canais. Então, quanto mais o WhatsApp, o Facebook e o Instagram têm movimentação dentro dessas comunidades, quanto mais o conteúdo é divulgado, clicado, acessado, mais tempo as pessoas passam nessas plataformas, acessando essas comunicações, elas vão criando uma relação de confiança que é muito boa para essas partes interessadas que controlam esses canais. Porque esses caras ganham dinheiro vendendo propaganda por visualização. Então, além disso, a gente tem daí na ideia do semântico, que eu trago para vocês aqui, a conotação de uma mensagem que é a mesma conotação em vários canais diferentes, né? Sempre tentando trazer uma comparação entre o salário que foi aumentado para bandido e não foi aumentado para o cidadão, que seria o salário mínimo. Que também é uma mentira. Então, nesse sentido, esses são alguns elementos que a gente pode considerar na difusão. Como eu falei, são uma análise mais breve, mas que traz para a gente uma visão e um exemplo de como a gente pode fazer e trazer esses aspectos. Aqui a gente coloca também, né, seleciona e adiciona no formulário de registro, e a gente passa aí para análise sociotécnica relacionada agora ao objeto na plataforma tecnológica. Então a gente vai estar focando agora na relação entre as partes interessadas, o meio e o objeto, para tentar identificar e observar essa relação que essas partes têm com o canal, quais as características do canal facilitam ou restringem a difusão, qual a popularidade dos canais, mecanismos de controle, responsabilidades dos controladores, os aspectos da audiência, como a gente falou antes lá, dar uma olhada nos URLs, dar uma olhada na estrutura, que a gente já deu uma analisada e já entendeu um pouco sobre essa difusão, o momento em que foi difundido, né, o horário, se a gente tiver acesso a esses metadados da informação, identificar padrões do conteúdo e padrões do comportamento da difusão em relação a isso. Então a gente vai fazer essa análise, como a gente já viu nos portais ali, que basicamente só copiar e colar a fonte de informação do Agora Notícias. Enfim, é isso que a gente vai fazer. Então vamos considerar os mesmos canais e as fontes. E aí a gente aqui eu já trago uma fonte que traz umas informações a mais daquelas imagens que a gente viu. Então a gente tem, por exemplo, o Michael Sullivan no dia 16, às 11h07 da manhã, fazendo essa propagação, né, numa estrutura aqui que ele está fazendo uma mensagem no próprio Twitter dele. Aí a gente tem aqui o link sendo compartilhados do Top News, que era um dos canais, dos portais de informação que copiaram a notícia do Agora Notícias. A gente tem aqui a imagem também lá no fórum, no blog do iPhone, onde a mesma mensagem, no mesmo título lá, né, ela está sendo espalhada, e a gente tem aqui a fonte e a data. Então, 10/1, que é a mesma data que estava lá no Agora Notícias, né, e o horário de divulgação. A gente tem aqui as autoridades, que eu te mostrou antes, fazendo essa divulgação aí no Twitter e no Instagram. Então, 2 canais diferentes, dando um peso para isso, né, para essa desinformação.
A gente tem aqui esse aqui é o Top News que eu te falo para vocês. Então, o mesmo 10 e 1 que a gente vê aqui no iPhone, a gente vê também o mesmo 10 e 1, que é o mesmo horário, aqui no Top News, né, referenciando o Agora Notícias. Tem aqui o outro site que a gente tinha visto também, que era o Destaque Bahia, e esse site também dia 16 de janeiro, mas esse aqui está fazendo a publicação 11h48, então veio um pouco depois. O que a gente consegue entender nessa estrutura toda é, principalmente, né, primeiro, que existem vários canais que estão propagando a mesma desinformação, então parece que é um Ctrl+C, Ctrl+V. Esses canais, inclusive, eles utilizam a mesma estrutura de string para o link que é colocado na hospedagem, na estrutura de diretórios que armazena essas páginas, vão ser acessadas. Então, é muito difícil isso, principalmente para quem já deu aula de programação, sabe que quando uma variável com nome muito grande tem o mesmo nome para vários alunos, a gente já sabe que isso é uma cópia, né? Então, aqui a gente tem o mesmo tipo de indício que a gente pode analisar. Então, são como variáveis aqui, ó, que você vai encontrar a mesma variável em sites e canais diferentes, controlados por pessoas diferentes. Então, nessa análise mais técnica desse caso e dessa difusão, a gente consegue identificar um panorama de como a coisa se difundiu e principalmente como algumas fontes dessa informação, para onde ela foi difundida, tem um horário muito parecido, né, muito próximo de divulgação e de transformação dessa desinformação quando se difunde. Então, parece que existe uma estrutura preparada já para receber isso e já postar, né, já difundir, como se tivesse uma centralização no controle disso. É um indício que vale investigação mais a fundo. Infelizmente, a gente não tem acesso a metadados desses registros, desses sites que hospedam dessas plataformas que hospedam esses sites, para a gente detectar quando foi feita uma transformação, quando foi postado um conteúdo. Então, fica um pouco mais difícil de investigar mais a fundo, assim. Mas já é um indício que dá para a gente abrir um olhar mais amplo sobre o caso. Além disso, a gente tem o YouTube, que também difundiu a desinformação. E o YouTube tem uma característica nova, porque assim como a gente tem aqui um canal que tenta lutar contra a desinformação, um meio de comunicação que tenta lutar contra a desinformação, ele ainda deixou a desinformação acessível. Com um grande problema aí de que, 16 de janeiro mesmo, teve uma retratação, vamos dizer assim, né? Foi uma retratação da própria Jovem Pan, falando que eles tinham falado besteira, que não tinha sido esse auxílio reclusão, porque era mentira, e que esse ator aqui que falou bastante sobre, que, né, discute essa desinformação e fala que fez cálculos e não sei o que, ele também pede desculpa nesse vídeo. Entretanto, esse vídeo não está aqui nos links diretos, que deveriam pelo menos aparecer para as pessoas que estão ligadas e assistindo essa desinformação, né? Para facilitar para elas ver e acessar a correção. Então a gente tem uma dificuldade de que a correção chegue nas pessoas. Além disso, é dado uma ênfase muito pequena para essa correção. Então o vídeo ainda continua falando besteira aqui, né? Fala desinformação, vamos dizer assim. E aí embaixo aqui tem uma notazinha dizendo: ontem a produção viu que estava errado e a gente fez um vídeo de retratação e está corrigido. Mas olha só o tamanho dessa informação. Geralmente o usuário vai só acessar o vídeo, né? Raramente, se não é um usuário mais engajado, ele não vai olhar para outras coisas. Então isso traz um problema, porque esse tipo de correção é o que deveria estar no topo, dentro do vídeo, ou, né, trazendo uma ênfase maior para isso. Então a gente tem alguns problemas aí no próprio YouTube em relação a essa difusão, como mecanismos de controle, mecanismos que deveriam estar auxiliando o usuário a detectar que isso é uma desinformação. Então, pessoal, considerando essas informações que a gente coletou ali, eu trago aqui para nós, então, alguns aspectos importantes para a gente identificar. Por exemplo, no mundo sintático, integral sintático, desculpe, a gente vai ter essa ideia de conteúdos idênticos em canais diferentes, controlados por partes interessadas diferentes. Então, esse padrão no conteúdo aí que traz para a gente levanta para nós essa perspectiva de que tem uma organização, algo centralizado por trás desse ponto. Além disso, no empírico, agora a gente tem um formato de imagem no WhatsApp, né? O formato de imagem vai facilitar a difusão entre plataformas diferentes, ou seja, quando você transporta essa imagem do WhatsApp para o Instagram, por exemplo, você não precisa mudar quase nada, é uma imagem, não é um texto que você vai ter que rediagramar, ou vai mudar a fonte, ou vai mudar a quantidade de caracteres que você pode colocar ou não. Então facilita essa difusão entre plataformas. Além disso, a criptografia do WhatsApp e a falta de APIs para fazer a verificação dificulta a detecção por terceiros, né, como um fiscal ou até um jornalista, por exemplo, ou um mecanismo de detecção automática, quando está criptografado fica difícil. Além disso, a gente tem no mundo empírico ainda padrões do comportamento da difusão, como
tempo de postagem muito próximo, variando 1 segundo a 10, 10 e 1, ou o mesmo tempo em canais diferentes, controlados por pessoas diferentes. Então, o que traz para nós ainda mais um indício dessa ideia de centralização do controle dessa difusão, ou pelo menos de uma organização, e a desinformação acessível no YouTube com pouca ênfase para retratação de correções. Então, essa ideia assim, ela traz para nós um pouco dos interesses do canal, como a gente estava discutindo antes. O canal de comunicação YouTube vai ganhar dinheiro por visualizações dos seus vídeos, né? Então, se ele deixa o vídeo lá, quanto mais visualização, melhor para ele, não tem problema. O único problema é que tem pouca desinformação, pouca ênfase para dizer que aquele conteúdo é falso. Então, as pessoas ainda podem consumir esse tipo de conteúdo no futuro, daqui uns 4, 5 meses, por exemplo, onde vai se esquecer dessas retratações que aconteceram. E na questão da parte física, a gente tem essa monetização de conteúdo, até pelo próprio canal de comunicação do YouTube, que tem esse interesse de ganhar dinheiro com isso, e é acessível de qualquer dispositivo esse tipo de desinformação. Tanto todos esses canais aí, a maioria dos dispositivos facilita o acesso. Como eu falei, essa aqui é uma análise mais técnica e a gente então trouxe alguns aspectos que são bem relevantes para esse nosso contexto de análise da difusão e que trazem para a gente já uma visão mais ampla do que a gente estava analisando. A gente já tem agora alguns detalhes a mais sobre como esse caso se desenrolou no ciclo de vida. A gente vem aqui e anota essas informações no nosso formulário de registro e vamos para o estágio de consumo. Nesse estágio, a gente está interessado em observar partes interessadas envolvidas no consumo e nas partes que são afetadas por esse consumo, que seria a comunidade. Então, a gente vai usar e vai fazer a verificação e análise se pautando nas mesmas premissas que a gente se pautou nas outras análises dos outros estágios, só que agora a gente vai olhar com a perspectiva dessas partes interessadas. Então, a gente vai buscar mais por aspectos relacionados aos interesses de quem consome e como isso repercute, como que eles interagem com essa desinformação. Então, o que a gente vai estar analisando vai ser os comentários nas páginas, como essa desinformação foi recebida, o que a gente pode tirar desses comentários, né? Outra coisa que a gente vai analisar também é as diferentes pragmáticas, as diferentes funções que essa desinformação teve nesses diferentes canais de comunicação. Então, como ela foi absorvida, como ela foi interpretada pelas partes interessadas, quais aspectos relacionados a diferentes autoridades percebidas pelas partes interessadas. A gente vai entender um pouco mais, então, do contexto do consumo, analisando comentários e analisando essas interações que as partes interessadas tiveram com essa desinformação dos canais. Então, as partes interessadas que a gente vai analisar agora são fonte, mercado e a comunidade. A gente vai focar um pouco mais na parte da fonte e da comunidade, porque são as pessoas mais impactadas, né? São as partes interessadas que têm mais relevância nesse estágio de consumo. O mercado a gente analisa mais pelo sentido de observar as relações que os controladores dos meios de comunicação têm em relação à sua responsabilidade naquele meio, do que eles permitem que aconteça. Enfim. Primeira coisa que a gente vai dar uma olhada aqui é, por exemplo, no canal do YouTube da Jovem Pan, com aquela desinformação no formato de vídeo, que está dentro do mesmo caso, no sentido, mas a gente vai ver o engajamento, vamos analisar o engajamento. Então, a relação de 9.385 comentários, 27 mil curtidas. Então, a gente tem uma boa parte de usuários afetados, ou que se engajaram com essa desinformação de alguma maneira. E olhando para os comentários, a gente começa a perceber como esses comentários estão, como as partes interessadas que estão focadas, estão sendo retratadas nesses comentários, estão se engajando, o que eles estão pensando, o que eles estão falando, como é que eles estão reagindo nesse sentido. Outra fonte também vai ser no Twitter, né, em relação às redes sociais. A gente está analisando agora os comentários que as pessoas colocam abaixo e acima, e como uma coisa chama a outra nesse sentido. Então, a gente dá uma analisada nos comentários aqui do Michael Sullivan, e como as pessoas têm retuitado ele apoiando, e como as pessoas têm retuitado dele criticando e xingando ele também. Assim como no Twitter do João Paulo, que foi o outro que a gente viu lá, e como esse conteúdo está sendo retratado e gerando discurso de ódio, gerando discursos que são difamatórios, onde as pessoas se engajam com agressões, e é uma conotação mais, evocam sentimentos mais negativos e prejudiciais para o convívio social. Então, aqui está um exemplo, né, dessa análise, para a gente ser mais breve possível aí. Eu estou trazendo aqui, né, nesse sentido no social, considerando o conteúdo do objeto e como as partes interessadas se engajaram com ele.
Eu coloquei a ideia de que esse é um assunto polêmico no contexto social que gera engajamento com essa desinformação e evoca comportamentos e atitudes prejudiciais, como agressão, difamação, discurso de ódio, etc. E ele também está numa perspectiva em relação às comunidades que consomem isso. Existe um hábito que a gente percebe que as pessoas consomem a desinformação sem verificar. Tem alguns grupos que analisam, tem uma análise dessa desinformação mais superficial, e eles nem vão pesquisar e nem vão verificar se é verdade e já começam a se engajar na rede social. No pragmático, a gente tem as expectativas da audiência de incompetência e corrupção. Então, nesse sentido, a audiência com essa perspectiva de que essa desinformação pode ser verídica justamente porque ela corrobora com essa expectativa que eles têm de que o governo é corrupto e o governo é incompetente. E no outro sentido, a gente tem o semântico, uma análise mais focada no significado, e vai ter diferentes pontos que são diferentes partes interessadas, ou grupos, que absorvem e interpretam essa desinformação de uma maneira diferente. A gente tem uma espécie de raciocínio motivado para pessoas que concordam com o que está escrito aqui, onde elas nem vão verificar e já consomem essa desinformação entendendo que isso é verdade. E outras pessoas já, só de estar olhando para essas informações, já fazem argumentações que tentam defender o outro lado, que não seja fatídico. Elas defendem tentando atacar o governo antigo em relação ao que está sendo dito nessa desinformação. Então, eles também absorvem como se fosse verdade. E tem outros grupos de pessoas que ainda olham para essa desinformação e vão lá e corrigem ela. Se engajam corrigindo e colocam nos próprios comentários do YouTube, no Twitter, no Instagram, dizendo que as pessoas estão erradas e que aquilo ali não é válido. Essa é uma desinformação, colocam a fonte e fazem uma interpretação correta. Passando para a plataforma tecnológica, então a gente vai observar aqui a relação das partes interessadas que controlam as plataformas e das partes interessadas que consomem através das plataformas. Então, buscar aspectos mais relacionados à interação dessas pessoas, e como a direcionalidade e a sincronicidade impactam essa interação através da plataforma. Como o meio determina ou formata essa interação. Então, a gente vai olhar para as mesmas fontes e o que a gente está olhando agora os mecanismos do meio para facilitar o compartilhamento, por exemplo, no YouTube. Você tem botões que facilitam o compartilhamento. E o que agrava mais no YouTube é que, mesmo sendo uma desinformação já corrigida, que está retratada embaixo de uma maneira bem, um pouco ênfase, vamos dizer assim, ele ainda permite que essa desinformação seja compartilhada. Então, ele tem o interesse de que essa desinformação seja vista, porque para ele é só um vídeo e não ocasiona um desconforto social para ele, não sei. Mas ele permite que isso seja compartilhado mesmo sendo uma desinformação. E ele sabe disso. Então, como aspecto sintático, só para demonstrar para vocês aqui um exemplo de análise, mas como aspecto sintático eu trago padrões de diagramação que diminuem a percepção de risco, como a gente já tinha conversado sobre antes. Então, as pessoas se identificam com esse tipo de diagramação e isso faz com que elas diminuam a percepção de risco e queiram corrigir e percebam que isso é algo que não é positivo. E o consumo de diferentes meios de comunicação com restrições e controles diferentes, como o YouTube, o WhatsApp e o Instagram. Eles têm uma visibilidade, uma integração, uma capacidade de comunicação e de interação dos partes interessadas diferentes. No empírico eu trago que, dependendo do meio de consumo, poucos recursos de interação para verificação do conteúdo. Então, os usuários têm que confiar ou, de certa forma, buscar pelas informações ou pelas retratações e não está linkado essas informações de retratação ou de correção com a origem ou o conteúdo. Então, isso tem uma dificuldade na interação entre elas. E no físico, a questão de poder ser acessado também por qualquer smartphone e computador. Vocês podem notar que em todos os estágios a gente tem alguns aspectos que são iguais, eles podem ser utilizados de maneira igual. Mas eu estou trazendo para vocês só para ver a forma que a gente pode fazer essa análise. A gente pode ir mais a fundo se quiser falar de outros aspectos também, seguindo as questões que guiam essa análise. Então a gente completa mais uma vez nessa tabela e a gente parte para finalizar essa etapa e entender. Bem, a gente caracterizou a criação, gerando entendimento sobre interesse, intenções de partes interessadas,
como elas estão agindo dentro daquele contexto. As características sociotécnicas para a criação e surgimento dessa desinformação, como aspectos de posicionamento social das partes interessadas, uma questão de oportunismo, uma polarização política, desconfianças e incertezas nos mecanismos da democracia. No aspecto da difusão, a gente tem então um entendimento sobre interesses e responsabilidades dos controladores da desinformação. Temos algumas características sociotécnicas da difusão, como o impacto de autoridades, as características da estrutura sintática dos canais de comunicação e dos próprios objetos que mudam um pouco o seu formato, o seu tipo de objeto, como uma fake news ou uma farsa, mas eles mantêm algumas características uns dos outros, né? Então fica meio parecido, a gente vê uma estrutura de difusão, a gente vê uma organização ou, de certa forma, uma sincronização entre determinados grupos e determinados meios de comunicação, para que essa desinformação se difunda e se transforme. E no consumo a gente tem um entendimento da audiência direta e indireta envolvida no consumo e dos impactos que isso pode causar, né? Características sociotécnicas como as relações interpessoais, polarizações políticas, os interesses de quem motiva e de quem financia esse tipo de coisa. Então a gente construiu agora uma visão, uma caracterização sociotécnica de cada um desses estágios. E a gente pode passar agora para a etapa final da DSMIS, que é a leitura, análise e entendimento de problemas relacionados aos aspectos sociotécnicos e aos elementos básicos do caso e toda a estrutura que a gente fez em cima do ciclo e conseguiu entender e caracterizar. E nessa etapa, a gente vai tentar entender agora, ler os resultados para tentar entender alguns problemas que estão ocorrendo no caso de uma maneira geral, com uma amplitude, de uma maneira mais ampla. O que a gente pode entender através dos aspectos sociotécnicos identificados, então? Pode entender algumas motivações de criação, difusão, consumo, monetização, regulação, responsabilização, disputa ideológica, etc. Aspectos de influência na difusão e consumo como contexto social e cultural das partes interessadas, a repercussão ou as consequências da desinformação, comportamentos e atitudes prejudiciais, por exemplo, responsabilidade dos controladores dos canais em relação à própria legislação vigente, né, vamos dizer assim, o relacionamento das partes interessadas com os canais de comunicação, então a questão dele estar em contato mais direto, né, ou ter um canal que atinge mais pessoas específicas do tipo, de outro, enfim, mais participantes. As limitações técnicas para a mitigação, como a falta de controle e regulação dos usuários e conteúdos, até aspectos que identificam, por exemplo, uma similaridade entre os conteúdos, uma estrutura de difusão, entender melhor essas questões. Então tem uma boa parte de coisas que a gente pode tentar entender através dos aspectos que a gente identificou. Até na própria análise a gente já foi falando de alguns dos aspectos que eram claramente problemas, né? Mas agora a gente vai trazer todos eles para fazer uma reanálise. E o que a gente vai fazer é tentar identificar aspectos sociotécnicos interrelacionados. E eles podem estar interrelacionados nos degraus da escada semiótica, entre partes interessadas e entre estágios do ciclo. Então a DSMIS ela prevê duas formas de você identificar problemas e analisar o conteúdo do caso. Que seria, a primeira delas é essa, então, identificar aspectos sociotécnicos interrelacionados. E para fazer isso, o que a gente vai fazer basicamente é ler ou reler o nosso formulário de registro dos aspectos sociotécnicos e vamos tentar identificar aspectos que estão interrelacionados, né? Que eles são de certa forma, eles são aspectos que vão influenciar uma determinada motivação ou uma determinada atitude relacionada à criação, difusão e consumo. Como exemplo, eu trago aqui alguns aspectos que estão interrelacionados, tanto entre partes interessadas, quanto entre estágios do ciclo, quanto entre degraus da escada semiótica. Vamos pensar em relação a esses pontos que eu trouxe aqui. O primeiro deles, aqui em cima, o assunto é polêmico, gera engajamento com desinformação e evoca atitudes prejudiciais, como agressão, discurso de ódio e difamação. Então isso quer dizer que, como as partes interessadas que estão consumindo essas desinformações, elas têm um interesse nesse assunto e a gente está passando por um contexto social onde existe uma polarização política, existem essas outras características. Então a gente vai ter pessoas que vão se engajar com esses conteúdos nas redes sociais de N maneiras, né? E esse engajamento pode ser na difusão, pode ser com compartilhamentos, né? Pode ser com curtidas, com comentários, que podem gerar mais comentários.
e permanecer e manter esses conteúdos no canal de difusão, nos canais, é interessante para os controladores dos canais, porque eles ganham dinheiro com esse engajamento. Eles coletam dados dessa maneira e através disso geram dinheiro dessa maneira. Então, o primeiro do consumo aqui, do segundo da difusão, eles estão interrelacionados desse jeito. Além disso, a monetização do conteúdo, ele pode ser acessível em qualquer dispositivo, então a gente tem uma grande gama de pessoas que podem acessar e estar interagindo e gerando esse engajamento com esses dispositivos, né? Através desses dispositivos, gerando esse engajamento com essa informação e gerando cada vez mais atitudes, gerando cada vez mais conteúdo, interação e dados para que os controladores ganhem dinheiro nos seus próprios canais. E na criação a gente tem a diagramação limitando uma notícia do objeto. Além disso, o título idêntico em várias fontes. E a gente acabou identificando que algumas dessas fontes têm as mesmas pessoas, né? É o mesmo parte interessada que controla. Então a gente vai ter aqui uma característica importante que seria um indício importante, que seria um problema maior. A ideia de que essas pessoas têm várias páginas com nomes diferentes para alcançar diferentes públicos em diferentes contextos de interação. E através dessas páginas, como eles estão monetizando esse conteúdo, né, eles têm financiadores, eles têm propaganda dentro desses canais, bait-clicks e tudo mais, outros tipos de informação, eles estão tentando alcançar a maior parte possível de pessoas. Então isso quer dizer que provavelmente a gente pode estar trazendo aqui como indício a motivação de criação, como sendo a monetização do conteúdo. E esse conteúdo vai atingir uma parcela da população, ou melhor, vai atingir uma boa parcela da nossa população, pois esse conteúdo vai ser acessível em qualquer dispositivo. Ele vai gerar um engajamento que vai trazer possíveis financiamentos para esses portais, né? Dando dinheiro para as pessoas que estão controlando esses portais. E pelo assunto ser polêmico, ser um assunto que tem relevância no contexto social e está trazendo autoridades populares como Lula, no conteúdo, como o governo, todas essas expectativas, a gente vai ter aí praticamente um dispositivo de ganhar dinheiro, onde se motiva o engajamento através de um conteúdo polêmico que vai ser acessível para essas pessoas e que é difundido em diferentes canais de comunicação e mantém-se nesses canais mesmo depois de litigado, onde esses canais monetizam esses acessos. Então a gente pode trazer como alguns problemas que a gente pode resultar desse tipo de análise, né? Aquele foi um exemplo que eu trouxe para vocês, a gente pode fazer em vários outros aspectos, mas eu estou trazendo aqui um resumo do que eu detectei nessa análise. Então, interligação de fatores sociotécnicos como viés do controlador do canal de difusão, racionalidade motivada da urgência e autoridades influenciadoras são aspectos que vão motivar ou vão fazer com que gere mais engajamento. E seja, de certa forma, um objetivo, um propósito, na dimensão pragmática, seria das pessoas que estão criando e permitindo a difusão dessa desinformação. Outra característica da desinformação pode ter surgido de modo acidental e se propagado sem controle. Então, o jornalismo pobre pode ter sido a origem dessa desinformação, né? Uma deficiência intelectual ou negligência na interpretação do ato publicado no Diário Oficial da União pode ter gerado aquele conteúdo ambíguo naquele site, de certa maneira. Isso é uma possibilidade, ela pode ser uma desinformação que surgiu de modo acidental. Entretanto, com alguns indícios nos mostram nessa análise, a gente também tem a perspectiva de que essa desinformação ela pode ter sido uma desinformação mais oportunística, no sentido de que ter surgido de uma maneira acidental nos sites que publicaram essa desinformação, nos portais informativos, mas ao mesmo tempo ela foi difundida de uma maneira deliberada, porque esses portais eles viram um potencial que isso poderia ter para gerar dinheiro. Então, vários portais publicando, divulgando o mesmo tipo de desinformação, com a mesma conotação, o mesmo conteúdo, para pessoas que são influenciadas pelo contexto social, por características sociotécnicas que estão relacionadas ao engajamento e aos interesses dessas pessoas. Além disso, né, que seriam, no caso, a polarização e o extremismo construídos por uma cultura de unidade, né, nós contra eles, né, que dividem a nossa sociedade, influencia a repercussão em atitudes prejudiciais, como agressão, discurso de ódio e difamação. E é isso aí.
E a segunda forma de identificar problemas, pessoal, vai ser relacionada ao consumo, à interpretação das partes interessadas, a como alguns aspectos podem influenciar ou persuadir as pessoas a consumir determinada desinformação ou a difundir essa desinformação também. Então, antes da gente entrar nessa forma de identificar problemas, preciso fazer uma introdução e relembrar o que as partes interessadas trazem. Então, como as partes interessadas são os participantes dessa comunicação, com seus interesses, posicionamentos, relacionamentos, na questão de quem está consumindo essa desinformação, na audiência, que vai ser o foco dessa análise de identificando problemas, a gente vai trazer uma característica relacionada à forma como as pessoas se motivam, como elas interpretam e analisam e avaliam e julgam, né, uma desinformação nesse sentido. Então tem uma característica do fenômeno também relacionada à parte da interação dessas pessoas, que são que seres humanos são suscetíveis a falhas de julgamento. A gente não é muito bom em detectar mentiras. E essas falhas elas afetam nossa percepção de risco e avaliação de veracidade devido a estratégias que a gente usa diariamente para agilizar a tomada de decisão. Essas estratégias são chamadas de heurísticas, que são formas como a gente avalia. Por exemplo, quando a gente avalia a credibilidade de uma pessoa pela roupa que ela está vestindo, a gente está utilizando de uma estratégia para avaliar a credibilidade, né, para avaliar a segurança que a pessoa nos passa, através de de conceitos prévios que a gente já tem em relação àquele contexto. Então, é uma estratégia que a gente avalia, usa para fazer essa avaliação. Isso acontece também dentro do contexto de avaliação de veracidade, avaliação de objetos desinformativos e de cidadania de difusão, esse tipo de coisa, de compartilhamento. Então, essas heurísticas elas vão ser influenciadas por aspectos contextuais, no caso, aspectos sociotécnicos, que são subjetivos a cada indivíduo, subjetivos à capacidade que eles têm de reconhecer e identificar esses aspectos em cada situação, que vão se enquadrar nessas estratégias, que vão ser utilizados para essas estratégias como informação para tomada de decisão, para avaliação de veracidade e percepção de risco. E a Adam Smith ela emprega os princípios de influência para apoiar a identificação de aspectos que influenciam essas heurísticas. Então, aqui a gente vai entrar nessa perspectiva dos princípios de influência e vamos dar uma analisadinha rapidamente em como eles podem auxiliar a identificar problemas ou identificar como aspectos sociotécnicos podem estar influenciando o consumo e a difusão da desinformação. Então, aqui os princípios eles representam tendências ou vieses do julgamento humano e na forma que as pessoas avaliam as situações cotidianas. E eles influenciam o fenômeno da desinformação de várias formas diferentes. Na criação, a gente pode reconhecer eles como recursos ou estratégias para enganar e persuadir, para tentar forçar uma decisão, para enviesar uma conclusão. Na difusão, podemos observar limitações e facilidades do meio de comunicação que impactam o alcance e a velocidade de difusão, como, por exemplo, a facilidade de compartilhamento de uma desinformação apenas com um botão. No consumo, podem ser reconhecidos elementos que impactam a percepção de risco e a avaliação de veracidade do objeto digital, como, por exemplo, a diagramação do objeto que se parece com uma notícia que as pessoas estão habituadas a consumir. Então, por estar aparecendo uma notícia, acessa a heurística de avaliação que acredita que aquilo é uma notícia também. É nesse sentido. É importante entender que os princípios eles não devem ser tomados como normas que governam comportamentos, mas como dispositivos de interpretação que podem ou não ser usados pelas partes interessadas para a compreensão de uma situação. Essa é a ideia dos princípios. A gente vai ver como eles são e como eles estão estruturados. Adam Smith traz eles como material de apoio para tentar identificar essa relação entre uma possível motivação e um possível viés de influência. Então, o primeiro princípio seria o princípio da afinidade. E ele diz que as pessoas tendem a gostar daquilo que as representa, que elas simpatizam, ou que empatizam com elas, que se parece com elas. Pode ser uma pessoa, um posicionamento, a forma que o objeto está construído, uma foto dentro do objeto, uma cor, uma bandeira, um símbolo, etc. Pode ser diversas características. E Adam Smith entende que aspectos relacionados ao princípio da afinidade são aspectos como o uso de uma linguagem significativa para uma audiência, uma aparência agradável, usar opiniões positivas ou que confirmam crenças pré-existentes, estrutura de diagramação do conteúdo, tamanho desse conteúdo. Então, tudo que gerar facilidade de leitura, tudo que gerar uma afinidade em relação à própria temática, ao desejo de que aquilo seja verdadeiro, como raciocínio motivado, como o viés de confirmação de crenças pré-existentes. Então,
tudo isso vai ser acessado pelo viés, vai ser considerado como viés, o princípio da afinidade. Então, como ele pode aparecer no ciclo? Na referência que a gente utiliza para estudar, no caso, é o Robert Cialdini, o cara que desenvolveu essa teoria da persuasão e criou esses princípios e postulou esses princípios. Então, para ele, a gente pode gerar esse gostar e essa afinidade, por exemplo, buscando e ressaltando semelhanças. A ideia é conhecer os interesses pessoais e a história de vida do seu interlocutor para identificar e explicitar coincidências do que você mesmo se interessa ouvir. Então, no sentido de que aquilo que a gente tem uma afinidade, a gente vai gerando uma empatia, a gente vai gerando um laço. E aqui alguns exemplos por exemplo, a diagramação de uma notícia falsa que explora a afinidade do formato do objeto digital. A afinidade aqui é o formato ao qual você está acostumado a consumir notícias, como eu falei. Como ele pode aparecer na criação? Usar a diagramação de uma notícia falsa representa um indício de deliberação tentativa de diminuir a percepção do risco e influenciar a avaliação da variedade do público específico. Isso pode ser feito de maneira consciente e inconsciente, mas pode ser utilizado nesse sentido, uma diagramação de uma notícia que é falsificada para acessar e explorar esse princípio. Na difusão, por exemplo, se a fonte da mensagem é uma pessoa amiga, um familiar ou um influenciador relevante para aquela pessoa. Então, se a pessoa que compartilhou aquilo é uma pessoa conhecida, uma pessoa que se parece com a gente, uma pessoa que pensa como a gente tem uma tendência de acessar e consumir mais esse tipo de informação. E no consumo, então, vai ter o conteúdo. O conteúdo pode trazer referências a pessoas conhecidas ou afirmando um posicionamento, crença prévia que a audiência já acredita. Então, esses são alguns exemplos para o princípio de influência da afinidade. Outros princípios temos aqui a autoridade. Eu não vou passar por todos eles, mas esses são materiais de apoio que a DSMIS traz que a gente pode, nessa fase, utilizar para identificar esses princípios. E terminamos aqui na reciprocidade. Então, é nesse sentido, pessoal, que os princípios vão ser utilizados aqui nesse momento. E como a gente pode detectar eles, então a gente pode reler a tabela de aspectos sociotécnicos que a gente identificou em relação às partes interessadas em cada estágio do ciclo de vida e ler os princípios e tentar identificar se algum daqueles aspectos se liga com o princípio de alguma maneira. Eu vou trazer aqui na própria imagem, que vai ser como se fosse uma reanálise sociotécnica, mas são os mesmos aspectos que a gente levantou na tabela. Aqui fica mais fácil de ver, vamos dizer assim. Então, nós temos aqui o princípio da afinidade, padrão de diagramação lembra uma notícia, a gente falou sobre isso, diminui a percepção de risco e induz o consumo sem verificação, que as pessoas estão acostumadas, então parece com elas. Outra questão são frases de efeito, aumento para bandidos, que as pessoas podem se identificar acreditando que realmente bandidos não merecem ganhar aumento, as pessoas aí, o salário mínimo não está recebendo aumento, então é nesse sentido. Então ele evoca a sensação, explora essa expectativa. De outra maneira, temos a polarização política que induz o raciocínio enviesado, com a foto do Lula aqui, um grupo conservadores do Brasil. São alguns aspectos sociotécnicos do caso que vão trazer ou vão estar flertando com esse princípio da afinidade. Então, esses podem ser tidos como problemas ou aspectos do contexto do caso que vão ser indícios para a gente, por exemplo, desenvolver um algoritmo de detecção automática que considera esse tipo de aspecto, ou então um treinamento para as pessoas relacionando a essa característica da afinidade. Então, a gente pode desenvolver soluções baseadas nesses requisitos, ou nesses problemas que a gente está encontrando. Outro aspecto, compromisso. Essa mensagem ela foi recebida sem uma requisição do usuário, buscando gerar um engajamento. Ela foi difundida e divulgada, por exemplo, em grupos do WhatsApp, mesmo tendo sido criado no Instagram. E nesse grupo eu não pedi para receber. Ao mesmo tempo, quando eu recebi, eu me engajei no grupo dizendo que isso aí não é mentira. Então, dessa maneira, nós temos aqui a ideia do compromisso, que é um dos outros princípios que a gente tem de influência. Outra ideia é o princípio da escassez, que vai explorar expectativas da audiência com a conclusão de uma decisão impopular sobre a perda do poder econômico. Então, a gente está trazendo aqui a escassez, no caso, o medo que a gente tem de deixar de ganhar algo é maior do que o medo da gente perder alguma coisa. Outros dois princípios é uma questão de prova social, de informação recebida em grupo com viés ideológico, por exemplo, conservadores do Brasil. No caso do onde eu recebi, que era o grupo de amigos, não tem um viés ideológico, mas eu recebi
essa desinformação nesse grupo, que acabou causando um desconforto, porque algumas pessoas se posicionaram e as relações, como é um grupo grande, tem várias pessoas que não conhecem muito bem, então existe aquela questão de você, às vezes, querer parecer com o que o grupo está fazendo, você querer agradar o grupo, você querer seguir as decisões que o grupo toma, como um viés de manada. Essa é uma questão da prova social. Então, a desinformação é recebida num grupo com viés ideológico contrário ou que duvida do governo atual, das decisões do governo atual. Ela motiva a pessoa a consumir e a racionalizar isso da mesma maneira que o grupo racionaliza. E temos também o princípio da autoridade, que as pessoas seguem figuras de autoridade. Então, quando deputados e portais tradicionais como a Jovem Pan passam a difundir essa desinformação, a gente tem uma credibilidade sendo passada por essas pessoas, elas são autoridades. E esse é um princípio que influencia as pessoas a consumir, ou persuade as pessoas a acreditar e confiar num determinado conteúdo. Então, dessa forma, a gente tem alguns outros problemas que podem ser identificados, como, nesse caso, viéses cognitivos e falácias lógicas que impactam o consumo e repercussão, princípios de afinidade, autoridade, incerteza, imunidade, prova social. Então, esses viéses e falácias que estão dentro dos aspectos sociotécnicos, eles vão trazer para nós agora uma outra dimensão de possíveis problemas e motivações para consumo e difusão. E isso traz um entendimento um pouco mais amplo sobre como o caso se desenrolou e o que a gente pode tratar nesse caso. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final dessa etapa e a gente entendeu aqui que desde o início da nossa análise, a gente iniciou com um objeto tipo farsa no canal do Conexão WhatsApp. Esse objeto evoluiu para um objeto que foi construído não por usuários do WhatsApp, mas foi trazido do Instagram por usuários do WhatsApp, sendo construído pelo pessoal do grupo que assinou o objeto, que era o grupo de conservadores. Temos também viés nas conclusões apresentadas, uma má apuração, avaliação e interpretação dos fatos, possível negligência, sendo possível objeto desinformativo acidental. Identificamos aspectos com potencial de influência na criação, difusão e consumo, como aspectos sociais da polarização política, a cultura de desconfiança, a popularidade dos atores. No comportamento de difusão, a gente detectou autoridades, influenciadores, profissionais reconhecidos, políticos, propaganda dessa desinformação, o que entra como um problema quando a gente viu a questão do princípio da autoridade. Nós temos aqui falhas na mitigação, falta de regulação, fiscalização, responsabilização e punição, canais de comunicação com estratégias e mecanismos técnicos ineficientes, como o YouTube, interesse dos controladores dos canais que ele continue se divulgando, ou seja, acessado mesmo, tendo corrigido de uma maneira ineficiente. A repercussão da desinformação, a gente viu os impactos da desinformação nas pessoas que consomem, como discursos de ódio, agressões verbais, difamação, gerando engajamento. Além disso, a gente fez a caracterização do ciclo, então os aspectos sociotécnicos nos auxiliaram a caracterizar alguns tipos de problemas e esses aspectos também podem ser utilizados para identificar requisitos para soluções. Como estava dando o exemplo ali dos princípios de influência que podem guiar a gente a identificar problemas relacionados à motivação de consumo e motivação de difusão, e também características que podem tornar alguma coisa viral nesse sentido. Então isso pode nos ajudar a detectar ou gerar um algoritmo para detectar ou treinar pessoas, etc. Certo, pessoal? Eu agradeço a atenção de vocês. Eu sei que foi um tutorial extenso, ele está bem detalhado justamente para mostrar para vocês como se utilizar em todos os momentos, né? A questão da exploração, a questão das etapas da DSMIS. Eu espero que a DSMIS tenha auxiliado vocês a ampliar a visão em relação a casos de desinformação e como vocês podem estar realizando a análise sociotécnica para entender um pouco mais esse fenômeno complexo, para a gente poder gerar e contribuir de alguma maneira com soluções que possam ser geradas para diminuir seus impactos na sociedade. Aqui está o meu Instagram e o meu e-mail para contato. Qualquer dúvida, por favor. Como eu falei, algumas referências que foram utilizadas, se vocês quiserem saber um pouco mais, sobre a semiótica organizacional, os artefatos que constituem a DSMIS. Então, eu me baseei aqui na semiótica de organização do Manuel de Stamper, que é o pai da semiótica organizacional, praticamente, e utilizei os artefatos os artefatos e alguns conceitos que ele emprega na teoria dele. Então, essa teoria auxiliou muito a gente a construir uma metodologia de análise
para construir o entendimento sociotécnico da dismiss. Outra questão é a análise de enquadramento, que foi uma outra técnica usada para a exploração do contexto. Então, essa técnica de 74 do Goffman, frame analysis, e ela vem da sociologia da interação. Então, ela foi utilizada para a gente, como já existia, já tinha esse conhecimento de como fazer esse tipo de análise de conteúdo, análise de discurso, o que é bem relevante para o contexto, para aspectos do sistema de informação humana, aspectos sociais, o que é bem relevante para a nossa análise sociotécnica. Então, a gente buscou beber um pouco dessa fonte da sociologia e dessas técnicas de análise relacionadas à análise de discurso, de como uma experiência está organizada, como uma desinformação, como uma mensagem pode estar organizada por um determinado grupo. E, além disso, a gente também usou os princípios de influência, né? Psicologia da persuasão do Robert Cialdini, que é esses princípios que trazem que nos auxiliam a unir os conceitos e os aspectos que a gente detecta, com o aspecto sociotécnico que a gente detectou, com algumas atitudes e algumas consequências desses aspectos naquele contexto. Então, trazendo todas as informações que a análise de enquadramento nos possibilitou, a organização que a semiótica organizacional possibilitou, e os princípios de influência, eles colam tudo isso para a gente poder trazer a relevância desses aspectos para podermos gerar soluções e entendermos melhor os problemas. Algum conteúdo extra, a gente tem o manual da Dismiss, está disponibilizado nesse link, então é um manual com mais de 20 páginas, exemplificando outros tipos de análise e trazendo um contexto e um conteúdo mais teórico, mais explicativo sobre a coisa. E um exemplo de análise detalhada de canal de comunicação, que a gente pode ir mais a fundo no canal de comunicação, que é um artigo publicado em 2020, quando o WhatsApp foi analisado em relação à desinformação, utilizando os artefatos da semiótica organizacional numa perspectiva orientada a valores. Mas ele traz para a gente como explorar o contexto do canal de comunicação, nesse caso o WhatsApp, e pode ser replicado para outros canais, nesse sentido. Valeu, pessoal. Ficamos por aqui.